Liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga no Pod. Nós estamos no episódio número 102. Puta, foi bastante episódio, hein? Esse ano nós vamos para 2 anos já e cada semana a gente senta aqui e aprende um pouquinho. Então, para você que está chegando aqui, hoje nós estamos com um assunto para lá de polêmico, para lá de tabu. Nós vamos bater um papo com isso. E você que não me conhece, eu sou o Roberto Valério. E tô aqui com o meu parceiro, ele que vai... Hoje eu vou jogar as bombas tudo no colo dele, né, seu Luiz Fernando? Eu tô doido pra fazer as perguntas pra você. Cara. Hoje o negócio vai ser mais embaixo, viu? Hoje é um B.O. com você. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Se preparem, que hoje o Roberto está Na verdade, todos os episódios, independente de quem vem aqui, ele sempre se entrega. Alguma coisa ele já fez, já aconteceu com ele, e não vai ser diferente. Duvido que você nunca entrou naqueles sites que fala aumente seu pênis. Com qual finalidade? Tá bom. Não Tá tem bom. necessidade. Não tem necessidade, mas a curiosidade... Aí é outra história. Pessoal, não se esqueçam, por gentileza, compartilhem essa live com as pessoas que vocês conhecem, curtam e deixem o seu comentário para o nosso convidado. O assunto, nós estamos dando risada aqui porque ele é polêmico. Existe muita curiosidade envolvida nisso, mas também há um outro lado. O lado do homem em si, que passa diversos constrangimentos por ter um pênis pequeno. Isso afeta o psicológico do homem a ponto dele não conseguir sequer ter relações sexuais com a pessoa. Então, é muito mais grave. Nós estamos brincando aqui porque é um assunto de homem, independentemente da idade, sobre tamanho, enfim, mas é muito grave. A gente sabe de alguns casos em que as pessoas estão sofrendo por esse problema. E pensando nisso, nós tivemos a ideia de convidar aqui o Dr. Glauco para explicar um pouquinho sobre os benefícios de se aumentar o pênis. Que nós não estamos falando aqui de estética. Ninguém fica andando pelado para ficar mostrando. Não ser numa praia e tudo mais, para mostrar o volume e tal. Mas para evitar o constrangimento, a vergonha de um homem que não consegue sequer ficar sem roupa perto de uma mulher ou de um outro homem.
aqui não tem qualquer discriminação sobre a opção sexual, mas isso aqui é um assunto muito importante. Nós trouxemos aqui o Dr. Glauco Melo, que é urologista, e vai nos contar um pouquinho hoje sobre essa questão de aumento do pênis. Boa noite, doutor. Boa noite, meninos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E sim, esse é um assunto que gera muita curiosidade. E é um assunto, quando eu falar em números, vocês vão entender a quantidade de homens, e não é só no Brasil, ao redor do mundo, que tem interesse nisso. E sim, o volume do pênis, seja pelo calibre, ou seja pelo comprimento, ou os dois, é muito importante para a autoestima e para a confiança do homem. Tá, pensando no tamanho. Você já falou questão que pode variar. Como que é classificado o tamanho? Tem micro, médio, grande? Como que é feita essa classificação? Sim, a classificação do micropênis, ele existe. É um pênis menor do que 6 centímetros em ereção. Então, é uma condição extremamente rara. Menos do que 2% dos homens ao redor do mundo têm essa condição. Tá? Mas é uma condição extremamente grave, né? A volumetria muito pequena, geralmente corrigida através de cirurgia. A classificação de um pênis normal, a gente geralmente mede o pênis em flacidez e não em ereção. Então, um pênis flácido, a medida é feita no dorso, né? Se alguém de vocês aí quiserem se medir, vocês vão pegar uma fita métrica, vão medir nas costas do pênis, ele em flacidez, e vão levar a fita métrica até a porção distal, a parte final do pênis, vocês vão ter sua medida. Medida de um pênis normal. Ela é de 12 a 15 centímetros em flacidez. Murcho? Comprimento. Murcho. Considerado normal. Você falando que ele ia se entregar. Já assustou. Não, 15 centímetros. Já se preocupou. Não, é 15 centímetros dormindo? De De 12 a 15? 12 a 15. De dormindo? Não. Outro detalhe que vocês vão aprender hoje que é mais importante. Espessura. A espessura, e aí a fita métrica é ao redor, né, do cilindro, ela vai variar aí de 7 a 9 centímetros em flacidez. Em ereção, isso vai de 14 a 18, tá? E a espessura em ereção vai aumentar ali de 10 a 12 para ser considerado normal. Putz. Você tem mais alguma Você já pergunta mediu? agora? Você já mediu? Se você não mediu, Todo alguém vai mundo medir. já mediu, pô. Todo Não existe mundo, essa. todo mundo. Ô Glauco, vamos pensar em questões anteriores. Existem causas que, lógico, o crescimento do homem, do pênis do homem é ali quando criança ou quando adolescente, eu não sei quando que inicia realmente o crescimento. Existe uma causa que obsta esse crescimento? Sim, na verdade, sim. O crescimento, o tamanho do seu pênis vai ser, na maioria das vezes, em 30% dos casos, determinado pela tua genética. Então, você herdou do pai, do avô e do bisavô. Então, vai ter uma característica genética aí. E, claro, o desenvolvimento saudável de um menino pode favorecer você ajudar essa genética um pouco mais. Do que eu estou falando? O crescimento acontece na adolescência, tá? Quando tem o pico de produção de testosterona. E aí um assunto importante hoje que se fala muito da obesidade infantil, né? Obesidade infantil é uma das causas da interrupção da produção de testosterona. Para quem não sabe, eu trabalho com hormônios também. E a gente está percebendo uma tendência do moleque mais gordinho com pênis menor. Então, quer ter um pênis de um tamanho adequado, ou você que tem um filho, estimule seu filho a fazer exercício, crescer no peso ideal, e o resto é a genética. Nós também não vamos conseguir um aumento tão interessante se você não tiver uma genética favorável. Existem doenças que bloqueiam o crescimento do pênis, mas aí são condições extremamente raras. Essa questão das crianças que não estão tendo, em razão da obesidade, né? Não estão tendo desenvolvimento do pênis. Pelo que você falou, há um bloqueio, mais ou menos, pelo que eu entendi, sobre a Isso. produção de testosterona. Sim. É recomendado não diria reposição, né, de testosterona em criança, mas eu não sei, uma dose de testosterona em criança para que isso seja estimulado? Sim, existem urologistas infantis, né? Eu não trabalho com a parte infantil, mas que prescrevem testosterona em doses baixas, tá? Geralmente através de géis transdérmicos, e que inclusive utilizam testosterona na região genital mesmo, aplica na pele do pênis para tentar dar um estímulo. Mas é claro, né, Luiz Fernando, temos que tratar a causa de base, que é a obesidade. Se essa criança está obesa,
comendo errado, tá sedentário, a gente vai na causa. Existem até procedimentos cirúrgicos. Recentemente eu vi um procedimento numa criança que tinha, devido à obesidade e já virando adolescente, um pênis extremamente, que a gente chama embutido, né? A gordura corporal subiu de tal forma que o menino perdeu o pênis. Então, ele não tinha pênis. Então, você só via a pontinha do prepúcio, da pele. Então, uma situação dessa, não dá para guardar o emagrecimento, e mesmo com reposição de hormônios, você não vai ter resposta. Então, dá para fazer uma cirurgia local ali, plástica, mas aí a gente está falando de casos de exceção, né? Hoje nós vamos falar aqui qual que é o nosso grosso, né? Que nos procura, que é o adulto, no caso. Então, na criança também já é possível fazer essa cirurgia ou é só depois de adulto? A cirurgia, que é uma condição muito mais infrequente, porque hoje nosso assunto, a menina dos olhos do momento, é preenchimento, procedimento não cirúrgico. Tá? Nas crianças, você pode fazer uma cirurgia mesmo, em centro cirúrgico, para fazer correção dessas deformidades. Sim, é possível. Eu tô fazendo toda essa introdução porque, cara, sempre houve essa curiosidade. Por que que o meu pênis não cresceu? Sim. Ou por que que ele é tamanho mediano? Ou o contrário, por que que é Sim. uma terceira perna, né? Vamos dizer assim. O pênis da criança até cai pra frente, né? E vamos lá, a gente tá falando dos pequenos. E também, qual seria a condição, então, para que o homem tenha esse pênis mais avantajado? Basicamente, se a gente falar de homens saudáveis, de peso ideal, que não tenham distúrbios hormonais, o que vai caracterizar o teu tamanho do teu pênis é a sua genética. Ah, tá. Ponto final. A gente só citou obesidade porque está muito comum no infantil hoje, a gente está tendo a molecada cada vez com pênis menor. Ou mesmo quando o pênis é de tamanho normal, ele está escondido dentro de um tecido gorduroso que simplesmente embute o pênis inteiro. Então, mas de modo geral, o magro, saudável, quando ele atingir a idade adulta, que vai caracterizar aquele pênis dele é a genética. Essa introdução que nós fizemos aqui é muito importante para os pais. Sim. Porque os pais não se preocupam com a vida sexual do filho, porque é uma criança ainda. Mas isso vai refletir, essa obesidade, pro resto da vida dessa Com criança. certeza. Esse menino que, por exemplo, não vai ter vergonha, vai ter um bloqueio. Eu sempre penso na questão do bloqueio, cara. Imagine você não conseguir fazer, ou você ter vergonha de tirar a roupa perto de uma mulher. Ou pior, você tirar a roupa e ela dar risada. Sim, e acontece. Acontece, né? Tem relato de adultos já que sempre tiveram pênis pequeno e que acabam me procurando porque, doutor, eu já fracassei em vários relacionamentos. Eu acabo desenvolvendo, por exemplo, disfunções sexuais, né? O cara desenvolve uma disfunção erétil, né? Que é a impotência sexual. O cara desenvolve uma ejaculação precoce. Por quê? Uma riu, a outra falou que não estava conseguindo ter orgasmo. Por quê? Porque o cara não tem uma espessura, principalmente, aí já a gente vai falar da importância da espessura muito mais do que do comprimento, tá? Para elas. Então, ó, isso aí não dá, eu não consigo chegar lá. A outra, o cara tirou, a mulher deu risada, é só isso mesmo, tá faltando uma parte. Então, os caras vêm com essas dores pra gente fazer o procedimento. E você faz o procedimento, de modo geral, você vira a chave mental de um paciente desse. Agora sim, desde a infância, o cara carrega um negócio desse, passa pela adolescência, na tal da síndrome do vestiário, né? Síndrome do vestiário é a famosa, isso é pesquisa, eu achava que era piada. Uma pesquisadora australiana rodou em várias portas de academias e ficou no vestiário. Ó, sou pesquisadora, você estava saindo. E aí, você tomou banho? Você de banhozinho tomar? Tomei. Você ficou desconfortável na frente de outros homens? Quase 80% respondia que sim. Então, síndrome do vestiário existe. Vamos evitar a síndrome do vestiário nessa criança que vai ser um adulto no futuro, né? Porque, como nós estávamos comentando antes, existem determinados assuntos que é difícil você conversar. Né? Um exemplo, uma criança dessa, como é que ela vai falar pro pai? Um adolescente, levou. Às vezes, quando é criança, leva. Né? Vamos resolver isso na juventude. Cara, como é que você chega pro seu pai, pra sua mãe, e fala assim, ó, é muito pequeno, ou eu passei? Geralmente, cara, é a prova de fogo. Sim. Né? Não, vamos lá, vamos ver o que vira. Aí pode ter uma situação traumática dessa e a pessoa não consegue falar. E aí eu fico até imaginando pro cara chegar na clínica lá e falar assim, não sei nem como é que o cara aborda. O cara fala assim, tem algum segredo que ele manda lá, assim, doutor, ó, sei lá, um termo que ele pode usar para não se expor, porque às vezes tem vergonha.
Ele já chega com vergonha. Tem né? dos mais variados situação de tipos, bosta, né? pensou, Sim, você ter que- já é um cara mais recluso, de modo geral, né? Na grande maioria, mas aí nós vamos falar de exceções, tá? A gente só não lida com o paciente que teve esses problemas, esses bloqueios psicológicos. A gente lida com o cara malhado, musculoso, que treina todo dia, que tá feliz com o calibre do pênis dele, ou com a espessura, ou com o comprimento. Eu falo, eu quero dar um up. Eu quero. Eu acho que vai ficar legal. Então nós temos também, e eu digo que essa é a maioria, tá? A maioria, quem busca, é que não teve bloqueio nenhum, que não passou por trauma, que não foi um gordinho na infância. Esse é o que mais busca. Sabe a mulher que tem a mama bonita, mas é que ela quer dar uma aumentada? Tem um bumbum bonito, mas quer dar um up? Tá com o corpo legal, mas quer definição? Uhum. O conceito hoje da bioplastia genital tá caindo muito nisso. Tá? Claro que o paciente que passou por traumas, que passou por relacionamentos fracassados devido a isso, aí você vira a chave do cara, né? Você salva a vida dele. Depois eu vou até comentar de um caso prático que aconteceu num casal, tá? Vocês me lembram. Porque eu fico pensando assim, o cara chega lá, te procura, já é um puta tempo pra ele falar pra pessoa que trabalha na secretária. Não, mas aí a gente não deixa... Não é público. Não, Não marca precisa- consulta com o Dr. Glauco. Só consulta, não Consulta, fala, não aborda o assunto. não aborda o assunto. A gente Sim. fala porque de repente a pessoa fala assim, eu tenho que fazer lá um atendimento e tem que falar que vai ser feito, né? Sim, E o procedimento que é escolhido lá. E isso aí pode constranger pra caramba. com certeza. Como não? Né? Vamos lá, como você falou, existem classes. Mas pensando nessa ideia, eu vou voltar lá nos números, lá atrás. Você falou que existe aqueles Ele ficou tamanhos. preocupado. Não, calma aí, vamos entender. Tá estressado. Minha fita Não. métrica tá errada. Cortaram a minha lá. Mas assim, esses números que você trouxe, é para o adulto ou tem uma questão de faixa etária? Não, ou para adulto já formado. Tá, pra- então a pra partir adulto dos 18 jovem. anos a gente considera aquilo lá. Na verdade, com o passar dos anos, a gente tem uma tendência a diminuir esses números. Por flacidez, por menor capacidade de alongamento, é tecido. Uhum. O pênis é tecido, é um corpo cheio de tecido. Então, diminui vascularização, diminui o alongamento e deposita gordura. Lembra que eu falei no começo do acúmulo de gordura? Sim. De modo geral, o homem vai aumentando gordura pública, então vai. Mas a gente está falando do adulto jovem. Esses números se referem a adulto jovem. Ah, tá legal. E aí, você. Bom, até ia fazer a pergunta da questão do procedimento em si. Sim, Porque assim, a pessoa chega lá para você, eu quero fazer a harmonização. sim. Essa harmonização, ela é inteira, no membro inteiro, ou é numa parte? De repente o cara fala assim, eu quero aumentar a cabeça do guarda-chuva para pôr gente mais embaixo. Dá para escolher só o lugar? Sim. De repente, né? Sim. O cara quer só num lugar específico ali, para Sim. aumentar. O guarda-chuva pra colocar a gente embaixo. Ué, às vezes é um negócio... Mas né? isso é uma excelente pergunta que ele fez, porque cada um tem uma autovisão do órgão e onde que seria o defeito, tá? É muito difícil o cara chegar, mesmo que o órgão dele seja de tamanho normal, que atenda esses Sim. números em centímetro, e o cara falar, não, tá lindo, maravilhoso. Não, ele reclama aqui, ali. Então vamos lá. A harmonização ou bioplastia, o que que é? A gente injeta substância, no caso ácido hialurônico, no corpo desse pênis para dar volumização, principalmente espessura, tá? Comprimento ganha comprimento em flacidez. Imagina que o nosso pênis, ele em flacidez, ele retrai. Nós temos uma pequena camada muscular chamada dartos, não vou entrar em detalhe técnico, que quando a gente está flácido, ela retrai. Se eu te der um susto, piorou. Retrai mais ainda. Se eu tô com medo, retraiu. Está frio, por isso no frio, ele retrai. Quando você enche de preenchedor, já vou explicar mais ou menos como que a gente preenche, ele pesa. Então, o paciente vai ter um aumento, geralmente aumenta 2 até 3 centímetros, dependendo do tipo de pênis, em flacidez. Mas não é isso que a gente busca com a harmonização. É calibre. A gente busca principalmente calibre. E o calibre com a harmonização, ela aumenta de 3 a 5, tem paciente 6 centímetros de calibre, tá? Então, Só pra deixar claro, de cortar um pouquinho. O calibre é a circunferência. é a grossura. Sim. Exatamente. Sim. Comprimento e grossura. A harmonização ela foi criada para a gente trabalhar com o calibre. E do ponto de vista anatômico, funcional, numa relação sexual, o que vocês imaginam que seja mais importante? Para a parceira agora. O comprimento ou a grossura?
Diz a história dos leigos que seria o comprimento. Tá. O que você acha, Roberto? Eu acho que a grossura, né? Sem dúvida, a Agora, grossura. do jeito que você falou, sim, não, mas todo mundo pensa na questão do comprimento, e Sim. não sim da espessura. É que você fala em calibre, né? Ou espessura, grossura. Porque isso aqui, não sei, os homens têm essa ideia, mas como você falou no começo, fora do ar, depois eu vou te perguntar, não tem. Se a mulher não falar, o homem nunca vai descobrir. Sim, nunca vai. Você fala que aquilo incomoda? Ou que aquilo não dá o prazer. Não dá o prazer. Gente, a vagina, né, é um órgão oco, é elástico, claro que ela aguenta aumentar um pouco ali de tamanho, mas os ginecologistas depois me corrijam, deve ter ali de 8 a 12 centímetros de comprimento. A parte mais sensível da vagina é na entrada da vagina. Tá? O famoso ponto G é aqui na entrada do cilindro, no teto. Tá? Então, quando você tem um pênis fino, comprido, você só vai trazer uma coisa para tua parceira: dor. Vai ficar batendo no colo uterino dela e vai ter dor. Tá? Isso já é contraditório no mundo homossexual, porque o reto é muito maior, enfim. Mas, quando você tem um calibre aumentado, você faz um estímulo 360 graus na entrada da vagina. E você consegue, ao mesmo tempo, estimular, muitas vezes, a depender da posição, o próprio clitóris, que é a parte externa, onde elas têm o ápice do prazer. Então, você consegue estimular duas áreas ao mesmo tempo com aumento de calibre. Então, para elas, é muito mais importante o calibre. Para nós homens, talvez por muito contato com pornografia, por ver, e detalhe, né, o que eu queria falar para vocês, quando a gente, por exemplo, estatisticamente falando, pênis de 30 centímetros tem 1 a cada 500 mil nascidos. E é considerado, dentro do mundo urológico, uma bizarrice. O cara desmaia, vai todo o sangue do corpo do cara E pra lá. o cara pode ter dificuldade de ereção. 30 centímetros, vai todo o sangue pra lá Isso e aí o cara cai é duro. verdade, eu já escutei isso. Tem a dificuldade da ereção. Pode Quanto acontecer. maior ele é, mais difícil é de se manter, né? E outra, o cara, durante o ato sexual, 90% das parceiras dele tiveram dor, ou incômodo, ou ele não conseguiu penetrar muitas vezes. Essa entrada que você falou, vamos lá, na entrada da vagina ali. Sim. Qual a circunferência que já seria normal para se dar prazer para a mulher? Dentro desse é considerado normal, que eu acabei de falar para você, de 7 a 9 centímetros, de 10 até 12 centímetros em ereção. Então, se você pegar seu pênis em ereção e passar a fita métrica que estiver dentro disso, você está dentro de uma normalidade capaz de trazer prazer para qualquer parceira. Só que aí existe aquela história, né? Pô, mas se eu aumentar mais 2, 3, será que eu não traria mais? Então, são questionamentos que a gente ainda não tem resposta. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque Sim. se você tem uma média e o cara simplesmente ele pensa, eu quero dar um up. Esse up vai trazer prazer ou vai trazer dor? Não, na espessura dificilmente traz dor, porque imagina que a vagina ela é elástica e ela, em teoria, suporta mais elasticidade circunferencial do que de comprimento. O comprimento é limitado. Ali na frente tem o colo uterino. Então, vai bater. Agora, em circunferência, ela consegue esticar bem. Então, 2, 3, 4, 5 centímetros que a gente consegue trazer para alguns pacientes, não tem nenhuma reclamação. Na verdade, essa pergunta tua é interessante. Tem um trabalho bem pequeno, 80 pacientes com as parceiras, em que eles perguntaram, tá? A média foi de 3 centímetros de aumento de calibre, e eles questionaram as parceiras. Grau de satisfação. Então, tinha muito alto, normal, não mudou, baixo, foi horrível. Tá? Ninguém respondeu horrível. Resumindo a história, 80% ficou entre o alto e muito alto de satisfação. Elas se sentem melhor. E tem o apelo visual também, né, Luiz Fernando? É isso que eu também estaria pensando. Apelo visual. Só pelo o visual já daria um prazer. É lógico. Eu compartilho muito com colega médica, às vezes eu treino, né, dou treinamento. Às vezes a gente compartilha casos, né, o antes, o depois, mostrando. A hora que você mostra ali antes, muitas falam, nossa, mãe, que mixaria também, né? Que esse salário de professor pro meu lado aí.
né? Que tipo, nossa, É. o que eu ia fazer com isso, né? Nossa. Então, não adianta que tem. No passado, antropologicamente falando, as mulheres escolhiam os parceiros pela volumetria peniana. E quando eu falo volumetria, na época que a gente andava pelado. Porque, em teoria, ela buscava, para ser pai dos filhos delas, transmitir o DNA, parceiros mais viris, mais saudáveis, mais potentes, que com certeza aquilo se transmitiria para o filho e para a filha, e eles, consequentemente, seriam mais saudáveis. Daí que vem essa história. É antropológico isso. Verdade. Eu vi um estudo uma vez que fala do homem para a mulher. A tendência do homem gostar, às vezes, fala, o homem só pensa em bunda, né? Você fala isso, isso que chama a atenção do homem. Mas, no sentido científico, o que aconteceu lá atrás se ela tem o quadril largo, ela tem a capacidade de prover o meu filho, né? Sim. De trazer ele. Então, é uma associação que é inconsciente, né? Não tem nada a ver com caráter, mas é inconsciente tanto Sim. do homem quanto da mulher. Exato. É uma questão da própria espécie humana isso, né? Exato. Eu achei muito legal esse estudo. E aí tem essa questão da pessoa achar o tamanho, olha que interessante. Isso lá do passado reflete até hoje, porque com base no tamanho, na espessura, a gente fala, esse cara é macho, esse cara não é. Exato. Né? Eu acho que ele até continua até hoje, essa ideia, mas de forma um pouco diferente, mas ela ainda é presente, né? Ela é presente, mas aí uma coisa que eu sempre falo para quem me procura, né? Até por ser urologista, trabalhar aí no mundo, gostar de performance, gostar de sexualidade humana, né? E não só focar apenas no pênis, mas... Cara, hoje a coisa mudou. No passado a mulher olhava lá, época das cavernas, olhava e ela escolhia pela espessura. Hoje ela escolhe. A espessura e o comprimento, elas passaram a ser um detalhe, um plus no casal. Ela vai escolher o parceiro para aquele, como ele cuida, o carinho que ele dá, como ele estimula ela, como ele trata ela no dia a dia, como ele estimula a libido. E aí, se o cara faz tudo isso, ainda chega com um presente melhor do que ele tinha, é ponto, né? Sucesso total dentro da sexualidade do casal. Essa é uma opinião que eu tenho, que trabalhos têm mostrado e que eles, os casais, concordam, não tem como. Bem legal, né? E a questão da preparação, existe uma preparação para que a pessoa, antes vamos lá, não é cirúrgico, né? Sim. É bom pontuar isso, não é Não é cirúrgico. cirúrgico. Se não é cirúrgico, como que nós poderíamos definir isso daí? O ato em si de fazer a aplicação. Ah, bem legal. Vamos lá, vamos explicar com a garrafa, por exemplo. Isso aqui é o órgão genital, aí não respondi uma questão. Glande, cabeça. Sim. Não se faz preenchimento de cabeça, tá? De glande. Por risco, né? A glande é toda vascularizada, a gente jogar produto dentro de vaso sanguíneo e aquilo migrar para outras áreas. Então, o que a gente faz? Isso aqui é um órgão, a gente vem no órgão na região dorsal, nas costas. Então, eu estou olhando para o meu órgão aqui em cima, né? Aqui é as costas. Eu vou fazer canaletas de preenchimento, tá? Principalmente nas áreas em que tem maior estímulo da região genital feminina, da vagina. Então é nas costas do pênis que a gente preenche. A gente não preenche a barriga do pênis, né? E nem vamos imaginar um relógio. A gente preenche das 9 horas do relógio até as 3 horas do relógio. Em canaletas, eu entro com uma cânula, isso é indolor, tá, gente? Eu faço 2 piquezinhos anestésicos aqui na base do pênis, perto do pub, e eu vou entrando com uma cânula. Quem já fez procedimento estético facial sabe o que eu tô falando. O dermatologista entra com a cânula aqui perto do seu olho, aqui e vai injetando o preenchedor, né? Aqui é a mesma história. E o preenchedor vem com anestésico, já. Então é totalmente indolor, é 15 minutos, anestesia local, vou conversando com o paciente, e é essa área que a gente faz, anatomicamente falando. Deu para entender? Sim. Respondi a tua pergunta? Sim. Então o cara sai preenchido, o dorso do pênis, todo Se preenchido. fosse o casco da tartaruga. O casco da tartaruga. Só Só. que diferente do casco da tartaruga, você mantém a naturalidade e a anatomia do pênis. Não vai ficar nada irregular, não vai ficar... E lógico que a gente olha o tipo de anatomia. Tem o cara que tem um pênis triangular, né? Ele tem um pênis começa mais fino e abre. Tem um cara que é o contrário. Ele começa largo e afina. Aí, isso aí é jeito de quem tá fazendo. Preencho mais aqui, onde tá mais fino. No outro eu preencho mais na base, vou regularizando
para o cara ficar com a sensação de cilindro totalmente completo mesmo. O procedimento demora 15 minutos. 15 minutos quando demora. A 15 minutos quando eu estou ensinando médico que nunca fez. O homem em si, né, já é cagão por natureza Vixe. em relação à dor. Mulher não. Mulher veio no mundo Sim. para sofrer e gosta de sofrer para fazer os Isso. procedimentos. Paga e tudo. por isso. Paga. E não reclama. E não reclama. Não reclama. Só que o homem tem muito medo. Eu, inclusive, tive quando eu fiz a vasectomia, mas todos os amigos que foram fazer também, todo mundo Sim. com medo, né? Por Sim. causa da dor. Só que aqui já é uma outra região. Parece ser menos indolor. Então você... É uma pergunta básica, mas antes de começar o procedimento, existe a aplicação de anestesia local? Sim, 2 pontinhos anestésicos. Eu uso 2 ml de anestesia total. 1 ml em cada ponto, né, na base do pênis ali. E ali a gente faz um pertuito, um furinho. E esse furinho a gente vai utilizar a cano. Então não dói. Eu brinco assim, dentista dói muito mais. No dentista fazer limpeza. Botox, para quem faz, dói mais. Botox na face. Que mais? Vasectomia, se você fez acordado, doeu mais. A bioplastia, ela é muito tranquila para se fazer. Mas é muito tranquila. Depois que o cara fez esse procedimento aí, ele tem que trabalhar firme ou tem que ser fofinho? Dá algum BO se ele chegar muito firme na mulher depois? Não, de maneira nenhuma, porque o ácido hialurônico, sabe massinha de criança? Sim, Quando você tira do frasco, tá molinho, né? sim. Você abre ali, tá novinho, vai passando os dias, teu moleque esqueceu lá, o que acontece? Fica Resseca, rígido, né? sim. Fica rígido. O ácido hialurônico é igual. Dá 15 dias, o ácido hialurônico já se acomodou, a característica de fofo do pênis continua a mesma, tá? E aí ele já pode ter relação. A gente libera com 15 dias depois para ter relação. Ele tem que ficar 15 dias de repouso. No caso do cara que faz a opção por isso, nesse tipo de procedimento, tem algum tipo de paciente que não pode fazer? Tem. Você fala assim, ó, esse cara, infelizmente a sua saúde, um exemplo, o cara teve câncer de próstata, teve algum tipo de doença relacionada ali? Boa pergunta. Excelente, na verdade. Na verdade, contraindicação que esse cara nunca vai poder fazer, por exemplo, é o cara que tem alergia a ácido hialurônico, que eu nunca vi na minha vida. Eu vou jogar uma coisa dentro do corpo dele que ele é alérgico. Nunca vi. E pacientes que usam medicação anticoagulante, que não pode ser suspensa. Né? Medicação para afinar o sangue. A grande maioria hoje dessas medicações pode ser suspensa por 2, 3 dias, sem problema nenhum. Mas, se porventura ele usar e não puder, ele está contraindicado. E existem contraindicações temporárias. E aí, né, eu deixo um alerta para vocês, porque está explodindo, vocês vão receber aí patrocinado no Instagram de vocês, clínicas do Brasil inteiro, que já te passa orçamento e pede para você ir já fazer. Vou dar um exemplo. Se você tiver com candidíase, que é uma coisa extremamente comum em nós homens que temos uma vida sexual ativa, né, que é uma infecçãozinha por fungo, está contraindicado, pelo menos naquele momento. Se o cara tiver uma úlcera genital, uma lesão, um herpes genital, coisa corriqueira do homem que tem uma vida sexual ativa, ele não pode fazer naquele momento. Então a gente trata aquela condição e depois faz. Outra situação, fimose. Fimose é uma coisa relativamente comum, né? No homem, às vezes não tratou a fimose, também a gente não vai fazer. Por isso que fundamental essa avaliação inicial. Eu vou examinar primeiro o paciente, posso até fazer no mesmo dia, mas eu vou examinar, olhar o órgão, tirar as medidas, para eu já saber mais ou menos quantos ml vai caber ali, né? Porque eles perguntam muito por Instagram. Quanto que eu ia gastar? Não conheço o teu menino. Eu tenho que ver o menino, tenho que tirar as medidas, porque o custo é baseado em quantos ml nós vamos aplicar, né? Então tem essas contraindicações, as absolutas, poxa, nunca vou poder fazer, muito rara, câncer. Eu fiz recentemente paciente que eu operei de câncer de próstata. Consegue fazer tranquilo. Qual que é o prazo de duração? Quanto que o corpo consegue aguentar esse ácido hialurônico? Boa pergunta também. O ácido hialurônico que a gente utiliza hoje é um ácido hialurônico que em breve, inclusive, vai constar em bula que ele foi criado para o pênis, né? A gente não tem ainda. Ele tem Anvisa, ele é aprovado para aplicação em qualquer local do corpo. Mas a empresa que produz esse ácido hialurônico, ele vem da Coreia do Sul, e em breve eles vão constar em bula como para pênis. Esse, na minha opinião, hoje é o melhor ácido para utilizar em pênis, vai durar de 12 a 15 meses. Alguns homens chegam a 18 meses, 1 ano e meio, tá? Então eu falo para os homens na prática, vai durar de 12 a 15. Em quem dura menos? O cachaceiro, o tabagista
né? Pessoas inflamadas, né? E, por incrível que pareça, atleta de alta performance. O triatleta, por exemplo. Você já me procurou um paciente triatleta para fazer. Quanto tempo vai durar? Eu falei, cara, não chega um ano seu. Por quê? Altíssimo rendimento, metabolismo acelerado demais, e aí aquilo consome ácido hialurônico, né? Assim como consome colágeno, esse pessoal. Então, mas a média, para nós, pessoas comuns, uns 15 meses, 12, 15 meses. Aí, Roberto. Você que tava na dúvida Não, lá do eu negócio. não tinha dúvida nenhuma. Ó, todas as perguntas que eu tô fazendo hoje foi os meus amigos que me mandaram. Sim, Então, eu só não vou dar o nome, porque senão eles vão me matar. sim. Mas ó, a gente brinca assim com essa questão da questão da dificuldade de falar sobre esse tipo de assunto. E pensando nessa dificuldade, às vezes a pessoa ela prefere, em vez de procurar um médico, fazer a harmonização, ele faz a opção, de repente, tomar algum comprimido, alguma coisa. Esses tipos de remédio, eles também estimulam a crescer alguma coisa ou não? Não tem o mesmo. Absolutamente nada. As medicações que utilizam hoje são para tratar a disfunção erétil, né? O pessoal usa de forma recreativa, né? Quem não tem problema de ereção toma, porque aí eu não vou falhar, principalmente solteiros, por Para aí. garantir o Para resultado. garantir, não vai ter nada. Ele vai ter mesmo, se você for lá todas as vezes que tomar o remédio, pegar uma reguinha e medir, ele vai ter o mesmo volume. Não vai ajudar em absolutamente nada em crescimento. Tá, e pensando na ideia, nós estamos falando de aumentar. Mas o que leva a berinjela a encolher? Além da idade. Além da idade, tem algum outro fator que faz com que o negócio comece a cair com o tempo diminuir? Tem algumas doenças, né? A gente sabe, por exemplo, doenças crônicas, diabético. O pênis Caramba. tende a encolher. Sim, porque imagina que é um órgão, é uma esponja, nosso pênis. Então, o que enche de água a esponja, ela cresce. Né? Você seca ela. O que acontece no diabético, no hipertenso, no obeso, no sedentário, hein? Cuidado. Quer manter a jovialidade do pênis? Faça exercício. Você mantém o seu pênis, tá? Além do acúmulo de gordura, que a gente já falou, né? O acúmulo de gordura vai embutindo, ele vai entrando na areia movediça da gordura corporal e vai sumindo. As doenças que causam alteração na vascularização. Ele precisa de sangue para ele avançar. O diabético, o hipertenso, o obeso, o tabagista, o que eles não têm bem, funcionando bem? Vascularização, inclusive no pênis. Então, o pênis desses pacientes tende a ter uma redução com o passar dos anos. Todos nós vamos ter uma leve redução natural da idade. Mas esse grupo de pacientes com doenças é muito mais rápido. Tá, e o que seria natural da redução? Não Aí tem fica aquela regra, metade, né? Não tem regra. Não, na verdade... Não tem, cientificamente não tem, tipo assim, ó, é natural que o Não, homem vai tantos perder centímetros? 10%. Não, Um não. percentual, vamos dizer assim, não. Não tem, porque muitos homens, inclusive, ele fica mais flácido, dando aspecto de maior comprimento, inflacidez, então é muito variável isso aí. Não tem uma regra de tanto perda, até os 60 eu vou perder tanto, até os 70 eu vou perder Entendi. tanto. Pode estar atrelada a como o cara usa também. Se o cara não usar, Sim, tem trabalho mostrando que a inutilização do pênis faz com que faça fibrose dentro do pênis e diminui a capacidade dele principalmente em ereção. Tá? Você vai ter um pênis menor se você não usar ele, pode usar bastante. os caras casados que eu conheço ouvindo isso. Cara, normalmente esse é um problema de homem casado utilizar muito, né? Normalmente, O né? cara agora vai fazer um corte e vai mandar pra esposa, ó, você tá ouvindo que não sou eu que tô falando? É o médico que tá mandando fazer? Recomendação médica. Por outro lado, se você não utilizar, tem a tendência de que tenha disfunção sexual e também que diminua. Quem faz muito, a tendência é aumentar? Infelizmente não. Infelizmente não. A atividade sexual não vai aumentar, mas vai manter ele ativo, né? Vai manter ele sempre pronto, vamos falar assim. Tem uma questão, vamos entrar um pouquinho agora na questão da disfunção sexual. Eu não sei como que eu vou colocar assim, a ingestão ali de ácido hialurônico, ele traz algum benefício, exceto o estético? Excelente pergunta. Imagine o seguinte, gente, dentro do mundo urológico isso é extremamente novo. Então, além de fazer para dar o benefício estético, a gente está estudando benefício funcional. Então, por exemplo, o cara ele falhava ocasionalmente.
quando a gente faz o preenchimento de ácido hialurônico, tem relatos, isso ainda nós não estamos falando que tem estudo já concluído, tá? Nós estamos catalogando tudo isso, fazendo questionário com o paciente, 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, para poder virar trabalho e eu te responder daqui 1 ano com total certeza. Mas o que que na experiência, na prática, a gente percebe? O cara, se ele não tinha uma performance muito boa, ele falhava ocasionalmente, o ganho de confiança traz uma melhor performance sexual para o paciente, tá? O ganho, a melhora da percepção da parceira. Você imagina que a parceira já está acostumada com aquele pênis, para ela tá normal, mas de repente o cara chegou com pênis, ou ele avisou, ele fez surpresa, não interessa. Ele chegou com pênis que ele percebeu no olhar dela um olhar de maior atração. Esse cara, naquele dia, meu amigo, ele vai ter uma relação com uma melhor performance. Tem um colega nosso, eu falo colega porque nós somos 8 urologistas que disseminam a técnica no Brasil. Ele deu uma aula agora no congresso de sexualidade humana, acho que na Colômbia, de relatos de pacientes com ejaculação precoce, que quando submetido ao engrossamento, melhoraram a ejaculação precoce. Então tem o aspecto psicológico da melhor estética genital, com certeza traz melhor resultado na sexualidade desse cara. Do casal, né? Porque ninguém faz sexo sozinho, né? O Glauco, tem a ejaculação precoce, mas também aquele cara que demora para ejacular. Sim, ejaculação retardada. Retardada, né? Sim. Isso, a ejaculação retardada, ela tem... qual que é a causa da ocorrência dessa ejaculação? A maioria das vezes, fator emocional. A maioria, 90% das vezes, aí os sexólogos abordam outras teorias, né? O cara se masturbou demais, então ele tem mais facilidade com a masturbação do que com a própria penetração, e aí esse cara geralmente, ele encerra aquela relação só na masturbação. Então tem N componentes. O cara que passou por estresse, tá? Tem alguns tipos de cirurgia que leva a ejaculação retardada, mas essa situação, Luiz Fernando, é bem mais rara. Precoce pipoca. Você sabe a incidência de ejaculação precoce em todas as faixas etárias do homem? 1 a cada 4. Então, quando você estiver numa rodinha de 4, 1 ali tem ejaculação precoce, vocês podem ter certeza. É altíssima. Agora você me preocupou, nós estamos em 4 aqui. É. Nós estamos em 4 e 1 sabe tratar. Então, com certeza não tem. Agora deu ruim, hein? Estoura o champanhe muito rápido. Tem um amigo nosso que contou algumas histórias aqui que ele fazia assim, pô, já estourava o champanhe. Sim, e tem, viu? Agora você imagina, o cara já não tem um calibre legal. Ainda chega lá, ele estoura o champanhe rápido. A mulher quer matar o cara. Quer matar, os caras querem matar. Hoje, mulher, gente, elas vão no consultório com o cara, entra com o cara puxando pela orelha, senta aqui, fala pro médico. O cara abaixa a cabeça. Se você não fala, eu vou falar. Claro que a questão genital ainda nenhuma, tá? Mas a questão funcional pra caramba. Poxa, cara, você entrou num detalhe muito bacana. Eu entendendo aqui como leigo, a parceira tem que ir com o marido na consulta. É muito bom. É muito bom. Elas ajudam muito. Gente, mulher é Mesmo evoluída. que peça para ele sair da sala e ela relatar ao médico o problema. Também, tem de tudo. Na maioria das vezes elas querem expor a situação com ele do lado, porque ele... Por outro lado, eu também vou dar uma série de orientações e elas fazem questão dele estar ali. Mas quando é esse casal, o que a gente tem a percepção é que o resultado dos tratamentos são infinitamente superiores do que o cara vai sozinho. O cara vai sozinho, ele é tigrão, depois desaparece, não toma o remédio, não faz a terapia, não começa o exercício que a gente tanto fala. Gente, eu falo tanto de exercício, e quem é meu paciente sabe, quer ser bom de cama, independente do tamanho agora. Faça exercício. Tem que fazer exercício para manter a longevidade sexual. Você vai começar, não vai perder o ar, não vai continuar, né, Roberto? Pois é, dá cãibra. Da câimbra. E a performance, né? Melhora da vascularização ali, melhora a libido, testosterona natural para não usuários. Exercício aumenta a produção, o cara tem mais tesão, tem mais vontade. Na questão da ejaculação retardada, quando nós pensamos em fazer o episódio aqui, eu conversei com alguns caras mais da minha idade e tal. Uhum. E alguns relatam que quando mais jovens, a ejaculação era mais rápida.
E conforme vai passando o tempo, ela foi demorando, retardando. Isso tem uma causa específica, a idade em si? Não. Ou é por causa do dia a dia, o estresse, a má alimentação, bebida, É enfim? isso. Bebida interfere, né? Depois que você vai ter uma relação sob o uso de bebida, você vai ter maior dificuldade ejaculatória, isso é normal. Outra situação, né? O cara com 16 anos tá no pico de testosterona e total imaturidade sexual. Isso gera o quê? Ansiedade. Ansiedade é igual, sabe, o tiro ao alvo. Só que eu peguei na espingarda, nem mirei o alvo, já deu tiro, por tamanha ansiedade. Dou um tiro no pé muitas vezes. Ansiedade pura. E com o passar dos anos, aí existem N fatores, Fernando. O cara caiu a testo, né? Uma das causas de ejaculação retardada é testosterona baixa. O cara caiu a testo, o cara já não tem a libido com aquela parceira adequada. Então, pra gente ter eu brinco quem ejacula, brinco não, né? Isso é fisiologia. Quem ejacula é o cérebro, e não o pênis, né? A gente penetra com o pênis e quem vai ejacular é uma área do cérebro aqui que vai fazer o que a gente chama de clímax. Para eu atingir esse clímax, numa situação gostosa e dentro do tempo adequado, eu tenho que estar morrendo de libido, de tesão para aquela parceira. Então entra várias situações. Cada caso é um caso específico, mas a ejaculação retardada ela não é tão comum. Ela é bem rara, na verdade. É, o cara para a questão do precoce que você comentou, então tá atrelado ao psicológico. Na maioria das vezes. Porque assim, então se o cara for precoce, ele fez o procedimento, agora ele tá confiante. E é isso que vai determinar, que pode ajudar, né, a questão do retardo. Não o procedimento aplicado lá, porque eu acho que ele aplicado não vai mudar em nada. Na verdade, Ou ele chega a mudar. tem algumas teorias de que a ejaculação precoce tem, para alguns pacientes, aí sai do fator psicológico, e que seria uma hipersensibilidade na pele. Tá? Existe teoria nesse sentido. Talvez o ácido hialurônico diminuiria essa hiper, eu não estou falando que tira a sensibilidade. Tá. Não tira de ninguém, a gente sente igual, tal. Mas será que para esse caso específico não deu uma equilibrada nessa hipersensibilidade? Não tem resposta, tá? Isso que eu estou falando para vocês é extremamente novo. Então, assim, se o paciente hoje que está me escutando me procurar amanhã para fazer para tratar a ejaculação precoce, eu não faço. Não tem comprovação ainda. Agora, se ele está com ejaculação precoce e chateado com a volumetria, o tamanho, aí sim, eu falo, ó, quem sabe de brinde você também não melhora a ejaculação precoce. Pode tá? levar isso. Pode. Hoje tem discussões na questão da medicina sobre o uso de silicone. Né? Fala que é ruim, a gente não entende muito, escuta falar, tem duas correntes. Nesse procedimento da harmonização peniana, tem discussões disso ou não? Não tem nem começa-se a falar. Presta atenção, silicone. Silicone é utilizado em próteses. Prótese. Então, prótese de mama, prótese de glúteo, tem prótese de panturrilha, tem prótese de peitoral, tem prótese de tudo agora. Mas é próteses, tá? No passado, utilizou-se muito silicone industrial para usar na indústria automobilística, para injetar no corpo das pessoas. Foi aquelas bizarrices que vocês já viram acontecer até com gente famosa aí, tá? Eu não vou lembrar o nome agora, também não iria citar, mas de uma famosinha aí da TV que injetou silicone industrial. Era muito comum entre os travestis, né? Os travestis injetavam por causa do custo. Então, isso aí é uma tragédia. Gente, pênis, não. Existe um tal de PMMA que a mulherada usa hoje, muito comum, até muitas famosas usando em glúteo. Não se usa em pênis. Em pênis se usa substância que o seu corpo vai absorver com o tempo. E outro detalhe, se porventura o paciente não gostou, ficou ruim, deu alguma deformidade, migrou o produto, não ficou legal, eu tenho um antídoto. Chama hialuronidase. Eu vou lá com uma substância, injeto e simplesmente desaparece. Entendeu? Demais produtos, cuidado pessoal, com outros produtos que não sejam ácido hialurônico para fazer no pênis. Ficou ruim, nunca mais sai. Pois é, o cara faz um negócio lá, pensou? Nunca mais sai. Fica igual um concreto com deformidade. Ácido hialurônico não. Então, aí o organismo absorve ele, essa absorção, ela é natural? O excesso desse ácido no corpo não traz nenhum prejuízo para a pessoa? Não, quando você era criancinha, né, bebê, pega um bebê, não tem um aspecto, não parece que tem uma pele de golfinho, assim, né? Sim. Aquilo ali é ácido hialurônico. Puro, lotado de ácido hialurônico.
tá? Bebê e criança pequena, tá? E é uma substância que a gente tem. Seu olho tá lotado aí no vítreo, nas nossas articulações tem ácido hialurônico. Então, você vai aumentar, vai colocar uma quantidade maior, lógico que existia ali, mas a reação corporal é totalmente tranquila. Legal. O Glauco, a questão da, do aumento em si. É necessário que o paciente também faça o acompanhamento referente à questão da testosterona, porque ele pode simplesmente ter a arma e não ter a bala. Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente está oferecendo mais uma ferramenta para o paciente, para o homem hoje. Mas ela não é única. Então, esse paciente que me procura, eu vou questionar ele. Claro que tem um cara, Fernando, que vem e faz, principalmente paciente de fora. Ele vem, faz e some. Aí ele continua acompanhando a testo dele com outro colega. Mas se já é paciente meu, ele sabe que nós vamos abordar a testo, que nós vamos abordar sono, que nós vamos abordar atividade física, outras doenças, tudo, né? É um plus que você está dando para o paciente. E lógico, a testa desse cara tem que estar boa, a libido tem que estar boa. Até porque, na maioria das vezes, se o cara chega com a libido muito ruim, ele não está atentado para isso. O cara atentado para esse procedimento, de modo geral, é o cara que está bem, gosta de sexo, né? E com exceção dos problemas que a gente falou lá no começo. O cara com traumas infantis, de adolescência, enfim, ou mesmo da idade adulta. Mas, de modo geral, o grossão, 80% de quem me procura, o cara que tá bem, tá legal, a ereção tá boa, ele já faz uma reposição de testo, ele já treina, ele já tá ou não, o corpo legal, mas se não tá, ele tá querendo ficar. De modo geral, é o vaidoso, né? É o vaidoso que procura, de modo geral. Eu te fiz essa pergunta porque eu estou pensando aqui. Não adiantaria o cara fazer uma estética peniana se ele não tiver uma libido alta, né? Exatamente. Ficaria totalmente coerente. É, se vai dar um carro potente para um cara que não sabe dirigir, Sabe dirigir, exatamente. vai dar ruim, né? Com certeza, né? Porque, que nem eu falei, o cara vai ter arma, mas ele não tem Não sabe dar um a tiro. bala para tirar. Não sabe. Não, a gente analisa o cara de forma global, né? Saúde global daquele homem. Que nem pensando aqui, chega um... Vamos pensar o Roberto aqui, ó. Você tá com 30, né? Vai, 31? 31. 31 anos. Vamos dizer que ele queira fazer a estética. Um cara de 31, normalmente ele tá com uma testosterona razoável, né? Sim, ainda tá boa. A gente Mas começa a cair com 30. Vamos pensar que ele está com uma testosterona de 300, por exemplo. Seria necessário que ele primeiro equilibrasse essa testosterona antes de fazer a estética? Ou seria recomendado, não, pode fazer e aí a partir desse momento você vai começar a equilibrar? Pode fazer, porque se lembra, eu faço o procedimento, efeito ali é quase imediato, o procedimento é 15 minutos e ele vai ficar 15 dias de repouso. Nesses 15 dias eu já coloco a testo dele lá em 800, ele já muda totalmente a libido, já começa, 15 dias ele tá prontão, tanto do ponto de vista estético quanto de vontade para poder ter relação. Já faz em conjunto. Ah, tá. Então não é necessário ter esse preparo. Não. Até porque o cara não quer, Luiz Fernando. Para o cara ter chegado dentro do meu consultório, já passado por todas as barreiras, tá? Porque é muito. Tem ainda a barreira de ligar para a secretária, vai ser uma mulher que vai atender, tem isso, tá? Que a gente está ajustando, inclusive, que é um mundo novo. Eu estou ajustando isso. Será que futuramente eu vou pôr um secretário homem? Será que eu vou ter um espaço separado, onde só tem uma sala de espera para esses homens, ou uma sala de espera individual para cada homem ficar sozinho, ali com uma TV? Que na sala de espera ninguém sabe o que vai acontecer. Não ali, né? sabe, mas para ele que problema ligou, tá. às vezes Ele acha eu que não estão sei. olhando diferente para ele. Será que não sabem que eu vim aqui, vou passar com o Dr. Glauco, que hoje será que não é o dia só da estética genital? E não tem, Verdade. né? Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Quem tá lá não sabe. A minha secretária muitas vezes não sabe. A não ser, tem um cara que tá nem aí, tá? Liga, fala assim, ó, tô ligando pra fazer estética genital. Fala pra secretária. Já chega lá, já faz uma piada na sala de espera. Ele mesmo, faz uma piada dele. Tem esse cara, mas ele é exceção. Mas são poucos, né? Não, São muito poucos. Gente, isso ainda é Cara, isso é muito particular. particular, íntimo, né? O cara chega lá e fala assim, ó, eu vim trazer o meu desnutrido aqui pra dar uma bombada nele. Ninguém fala isso, velho. Cara, o cara tem que ser muito, né? Não. E esse, Falei que eu ia mandar meu pai entrou aqui, ó. Ah, o pai tá aí? O tarado entrou aqui, ó. É muito interessante essa questão do lado psicológico, porque
às vezes, por exemplo, você deixou claro que a pessoa que é vaidosa, para ela é muito mais tranquilidade. Não quer dizer que ela vai chegar lá falando pros quatro ventos. Sim. Mas tem a pessoa que tá buscando pelo outro lado, aquilo que nós falamos, né? A questão da pessoa abordar isso publicamente é complicado, porque até para ela assumir, até tava conversando com os meninos aqui no escritório quando a gente falou desse episódio, eu falei assim, cara, é complexo de você abordar. E eles falaram assim, pô, pensa que você chega lá, a secretária fica olhando pra tua cara, aí você vai fazer o procedimento. A pessoa, mas quem tá fazendo o procedimento é profissional, beleza. Sim. Para nós homens é mais fácil outro homem Sim. fazer tudo isso do que uma mulher. É uma mulher. Aí eu até perguntei, o que vocês, né? Todos falaram assim, eu prefiro, se tiver que fazer um procedimento, desde o atendimento até o encerramento, eu prefiro Passar homem. por homem aí, isso é Entendeu? interessante. E eles falaram, todos falaram, eu prefiro homem, porque eu tenho vergonha se for mulher. Sim. Né? Até um comentou que um dia precisou passar no postinho, chegou lá, era uma mulher e ele tava com um problema que saiu um pus no saco dele ali e tal, e ele falou, cara, foi muito Ficou constrangedor. super constrangido. E aí, quando é um homem, ele se sente mais à vontade. Algumas mulheres com ginecologista também é assim, preferem mulheres do que homens, né? Sim. Então, é um fenômeno estranho, né? É Na nossa natural, né? cabeça, Eu, quando fiz a vasectomia, eu até passei por uma situação esquisita, né? Sentei ali no centro cirúrgico, tal. Porque eu fiz acordado. Uhum. Até o médico chegar, veio quem? Uma enfermeira. Sim. Então. Então, durante toda ali a cirurgia, ela conversando comigo, e ele lá costurando, arrancando, sei lá o que ele tava fazendo, e ela aqui do meu lado. Falei, puta merda, naquele frio ainda. Sim. Aí o que eu falei? O frio, a túnica Dartos pegou o menino, que não tem preenchedor, pelo menos não tinha na época, né? Retrai que é uma beleza. Então, Você já tá com medo. Você já tá com medo, O que ansioso, vai ambiente. acontecer ali? Tá frio, ainda veio uma mulher. Gente, mas nesse sentido, quem me auxilia hoje é uma enfermeira, né? Porque não dá pra fazer sozinho. Você imagina manipular o pênis. O pênis é aquele João Bobo, né? Flácido, né? Sim. Cai pra lá, cai pra cá. Bonecão Então, de posto. é exato. Ainda mais com medo. Ainda mais com medo. Então, quem me auxilia é uma enfermeira. E ela é interessante que ela vibra com o procedimento. Tá? A enfermeira é casada, toda correta. Ela vibra com os resultados, porque ela já vê resultado ali e ela vê depois comigo os resultados posteriores. Então, assim, ela tá ali, cara, com uma visão 100% profissional. Mas eu entendo o homem, por outro lado, que vai ali, que poxa, a hora que vê que é uma enfermeira. E quando vai dar treinamento para médico? Que aí entra. Agora, né, tá com essa história de rede social, o médico marca o curso, beleza, vem, aí ele vem com filmmaker, ele vem com o administrador da clínica, às vezes administradora, só eu não deixo entrar. Aí, se não for médico, não entra na sala do procedimento. Mas o filmmaker, homem, aí o que carrega a câmera, o que não sei o quê. Você entra na sala de procedimento, tem eu dou geralmente curso para 3 médicos, né? Tem eu, 3 médicos, minha enfermeira e mais, sei lá, 7, 8, totalizando ali 15 pessoas. Complicado. E o cara tem que ficar lá? Ele fica, porque muitas vezes... Deus o livre, eles não pegam nunca. Então, muitas vezes, esse 15? paciente, ele É desinibido, ele tá praticamente ganhando o procedimento, né? Porque no curso a gente, Ah. entre aspas, quase dá o procedimento pro paciente. Se tem um custo, ele é um custo muito baixo. E aí ele sabe disso tudo. Ele vai sabendo que ele é um paciente modelo do curso. Putz, mas mesmo assim não. Mas é Puta constrangedor, situação, cara. constrangedor. Eu, quando fui fazer a cirurgia do desvio de septo que eu tenho, cara, fui fazer cirurgia no nariz, mandaram eu ir numa sala lá, botaram aquela roupa de cirurgia lá, eu não entendi por quê, mas mandaram. Por que você fica pelado e você vai operar o nariz? E é merda, cara. Você fica ali deitado, você anda no corredor, todo mundo fica olhando sua bunda. Começa por aí. Anda com a mão aqui atrás, assim, né? Aí você senta pra fazer a cirurgia, eu me senti constrangido naquela situação. Sim, Agora eu fico imaginando você colocar um molecão pra fora lá pra eles poderem fazer. sim. O cara, por isso que eu falei, a barreira, mas pra quem precisa, ele vai ter que quebrar essa barreira. Vai ter que quebrar, porque às vezes muitas... É a necessidade, a necessidade né? é a mal forma menor. que ele conseguiria chegar ali para fazer, né? Porque o procedimento tem um custo e nem sempre é acessível, né? Então, Sim. É procedimento estético. Não, eu falo até mesmo com você e a enfermeira, né? Então, ter essa exposição pra ele é complicado. Sim, Né? sim. De ter que ir lá e falar, nossa, mesmo assim, essa questão dele olhar. Aí, já chegou algum paciente você ter que indicar ou falar, meu,
primeiro faz um tratamento psicológico, vamos cuidar disso, depois vem fazer um procedimento, Com ou não? certeza. Você fala assim, ó, vamos com calma, porque isso não é o que vai resolver o seu problema. Sim, existe o cara com a situação que chama dismorfismo corporal. Tá? E você já teve até filme disso. Da pessoa se olhar, se ver, sei lá, ela tá gigante, se vê magrela, bonita. Sim. E o inverso, a maioria é o inverso, né? É uma Sim. visão negativa do teu próprio corpo. Existe, e isso existe com pênis. Então, quando eu percebo que o cara tem dismorfismo corporal, o que é isso? O cara chega, muitas vezes, tem um pênis de tamanho normal, mas fala, isso aqui é ridículo, isso aqui eu tenho medo, eu tenho vergonha, isso aqui já me gerou, já fiquei depressivo, já... Vai examinar, é normal? O cara, nada vai fazer ele ficar satisfeito. Aí eu contraindico. Eu falo, ó, vai se tratar, você tem uma situação, isso, né, tá catalogado pelos psiquiatras, dismorfismo corporal. Esse cara eu corro, esse cara eu não faço. É porque ele acaba te queimando depois. Porque ele fala, eu fiz o procedimento, não mudou Não ficou nada tá bom, satisfeito. É o mas- cliente insatisfeito, né? O cliente está satisfeito. Esse a gente tem que correr, se não fica nada legal, e ele não fica feliz e nem eu. Porque eu quero que o cara chegue lá igual a gente tem visto. Doutor, mudou minha vida. Doutor, minha esposa, eu acredito que ela não tinha orgasmo. Olha que história interessante. Era um paciente que tinha, dentro dessa classificação que eu falei para vocês, pênis pequeno. Né? Pênis pequeno, abaixo dessas medidas que eu passei para vocês no começo do podcast. E, ó, eu tinha relacionamento, voltou 30 dias depois. E como é que tá? Rapaz, minha vida mudou totalmente, isso aqui. Eu acredito até que a minha esposa não tinha orgasmo. Eu acho que às vezes ela fingia, ou ela tá tendo um orgasmo muito mais intenso. Porque ela tem ali uns trejeitos, umas coisas que não existiam no nosso relacionamento. E é bem provável que ele não fazia o estímulo adequado à região vaginal dela. Muitas vezes o homem não sabe fazer sexo sem penetrar, não faz um estímulo oral, não faz... Então, vai saber. Mas melhorou. Então, eu quero esse paciente. Esse paciente que volta feliz, satisfeito, ficou legal. Sim. Se tem que fazer um outro retoque, a gente faz. Ah, legal. Por outro lado, já aproveitando o gancho, aquela pessoa que já tinha esse problema de tamanho em si, calibre, e faz o procedimento. Só que antes dele fazer o procedimento, ele já tem aqueles traumas anteriores. Você acha que o cara já consegue sair atirando para todo lado, ou ele vai ter que fazer um trabalho também psicológico para tentar tirar os seus traumas antigos? A maioria das vezes, na prática, se não tiver essa patologia de dismorfismo, aquele que nada vai ficar bom, o cara ele já sai melhor ali. Você vê o sorriso no cara, no momento. Acabei o procedimento, Acabei o procedimento, quero usar. eu ponho eles de pé, porque eu fotografo todos antes, logo depois que eu faço com uma semana uma fotografia, 15 e 30. Tá? Então, o paciente eu mostro para eles, né? Porque uma coisa é a gente olhar para o nosso órgão daqui de cima, mesmo no espelho, tá? A gente não tem a visão tão adequada do nosso próprio corpo, é interessante isso. Ou do que você vê numa foto. Você mostra a foto pro paciente, ó, tava assim, agora tá assim. Você vê o sorrisão abrindo ali, sabe? Cara, nossa, eu me arrependo de ter vindo aqui. Então é legal você trazer isso para um cara, sabe? Onde existia insegurança, a gente trazer segurança. Onde estava faltando um pouquinho pro cara ter uma boa performance, o cara arrebentar na performance dele sexual. Salvar casamento, que seja, gente. Tem casamento acabando porque o sexo tá ruim. É só isso que vai salvar? Não, mas talvez aquilo seja o pontapé inicial pro cara se sentir mais confiante e ser o melhor parceiro. E o cara que tem um meninão dando seta? Dá pra consertar ou não? Boa pergunta. Às vezes o essa. cara tem um negócio lá, né? Dando seta assim. Tortuosidade. Boa pergunta. Não corrige, tá? Ele vai ficar torto mais grosso. Mas continua torto. Não corrige tortuosidade. Não tem nenhum procedimento que o cara queira. Tem. Aí é cirúrgico, né? Ah, tá. Procedimento cirúrgico de correção de tortuosidade. Mesmo faço. Mas, não. O preenchedor não corrige tortuosidade. Vai ser torto mais grosso. Eu, hein? Quem que te perguntou isso aí? Teve alguém que perguntou? Foi o Vitão? Teve um dos caras aqui o Vitor, falou que ia entrar aqui para fazer uma pergunta. Até agora não fez. Eu acho que ele deve estar com Não, mas não vem. Os caras não vêm. Não, porque tem aqui na hora do almoço, os caras falam de tudo quanto é coisa, né? Sim. Não apareceu um para fazer uma pergunta Sim. aqui. Sim, essa é homem. Homem é tonto. E assim, eu sempre me preocupo com essa parte psicológica, cara, porque eu sempre vejo o quanto que as pessoas sofrem, né? O homem sofre. Cara, é extremamente vergonhoso. Essa síndrome do... Como é que você fala? Do vestiário.
cara, isso daí, quem jogava bola e você saía, tinha que tomar banho. E sempre tinha um cara que ia embora se tomar banho. Sempre tem, sempre tem. Para pra pensar nisso daí. É. Você lembra de algum? Eu lembro. Cara, tem, mas assim, na época que eu jogava bola aqui, assim, com a molecada, era mais pela zoeira mesmo, do sabonete cair, zoar, não pela questão do tamanho em si, né? Mas eu acho que tem galera que tem medo disso, né? Mas quando a pesquisa foi feita com adultos, Sim. já, não foi com criança é tonto, faz brincadeira, tal, isso, zoa, isso. tal, adolescente, mesma coisa. Mas na adolescência já começa a ter um certo grau de incômodo, tá? A pesquisa foi feita com quem ficou para o banho, com quem se expôs. O cara que foi embora, esse aí, então, imagina o grau de incômodo. A pesquisa foi com quem ficou pelado. E 80% quase dos pacientes que ficaram pelados tinha incômodo. O que foi embora sem tomar banho, você imagina o tamanho do incômodo dele de se expor. Será que esse medo também não é com a esposa, com a parceira, com o parceiro, que seja? Ah, com certeza, tem alguns aspectos, né? E quando o cara faz a harmonização, o cara fez lá, aumenta, né? 2, 3, até 7 centímetros, é isso, né? O total que consegue? 6 centímetros, 7 centímetros. Tá. Se o cara quiser pagar de gatão lá na praia, dá pra ver o volume na sunga ou não? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu tive recentemente, né? Depois de trabalhar com isso, eu tive recentemente no Rio de Janeiro, praia de Ipanema. Rapaz, por quê, gente? Estatística. 75% dos homens no mundo têm o órgão genital nas medidas que eu passei para vocês, que são normais. Então não tem como você ir numa praia e quase, seu inverso, 75% lá tava de sunguinha volumizado. O que a galera fez no Rio de Janeiro, onde a Ipanema, né, que é a praia da estética, da vaidade, dos homos, né, tem de tudo ali. Harmonização, ou a não ser que os outros 25% do mundo tá ali, não é? Então claro que você percebe. Tem gente que quer fazer, me procuram, ó, doutor, esse é meu projeto verão. Ele já cuidou do corpo, já cuidou do músculo, esse é meu projeto verão. Cacete. Público homo, eles adoram uma sunga justa, uma sunga branca e dá aquele volumão, dá. Só que a gente começa a perceber, né? Não que eu sei quem é natural e quem não é, mas pela estatística. Eu vou num lugar, numa praia, num hotel, onde 80% dos homens estão ali, né? Grande maioria público homo. Tá com volume bem superior, volumizando a sunga. Eu ando de calça jeans. Viu? Eu não vou me expor de jeito nenhum. É procedimento, cara. É Não procedimento. dá. Procedimento. Cara, veio uma pergunta interessante aqui. Eu tô falando que não pergunto no chat, mas quem tem fimose pode fazer o procedimento? Isso eu citei mais cedo, passou meio batido. Pode, mas tem que operar a fimose primeiro. Senão deforma a parte final, onde tem o anel, fica esquisito. Tá? Vai piorar o grau de fimose do paciente. Nós vamos apertar algo que já está apertado. Quando que é indicada a cirurgia de fimose? Quando é uma fimose que atrapalha, por exemplo, higienização, atrapalha a relação, né? Fimose mais avançada. O homem sente dor com que tem fimose? Depende do grau. Nós temos 4 graus de fimose. Desde uma fimose muito leve, que o cara expõe a glande, ele consegue higienizar, tem relação, até o grau mais severo que nem aparece a cabeça, por exemplo. Esse grau mais severo tem que operar 100% das vezes, e os outros 2 intermediários, ele pode ter dor, desconforto, tal, então acaba operando por dor e desconforto na hora da relação. A cirurgia tranquila, cirurgia nada demais. Ah, interessante. O cara perguntou aqui, ele ficou com curiosidade, né? Sim, se ele tem fimose, ele tem que resolver a fimose primeiro e depois fazer o preenchimento. 30 dias depois da fimose, da cirurgia da fimose, dá pra fazer o procedimento. Independentemente do grau dela. Independentemente do grau, porque a hora que você corrigiu, voltou a ficar normal, né? Tá. Normalizou o órgão. Certo. Tem também aquela questão da prótese peniana que a galera coloca, né? Sim. Às vezes a pessoa quer fazer um pouco a mais nessa prótese. Dá pra colocar isso também ou não? Excelente pergunta e já me apareceu o caso. O cara já tinha prótese e quis volumizar. Porque prótese, muitas vezes, ela afina, tá? O pênis. A prótese peniana. Porque quem colocou prótese, geralmente já tem um pênis meio zoado, né? Já tem um pênis doente. Perdeu... Não sabia. Você vai colocar prótese por quê? Porque vai saber. Tem não, você não, ninguém põe prótese por estética, tá? Tá. A prótese é uma cirurgia funcional.
Tá. Então o cara tem uma disfunção erétil, tem uma impotência intratável, é para isso que põe. E aí você já coloca ali no órgão já doente, voltando lá atrás já tá naquela condição que eu falei, envelhecido, fibrótico e tal. Então dá a sensação para o paciente que afinou. Então é comum o paciente com prótese me buscar para volumizar. E tem a situação do cara que eu indico prótese, ele fala, doutor, não dá para já colocar a prótese e já volumizar? Também é possível. Aí a prótese você não coloca. Aí Coloco, eu faço você... cirurgia de prótese peniana. Só que aí no centro cirúrgico, né? Tá. Aí a gente tem que levar esse paciente. É cirurgia aqui. A harmonização é na minha clínica onde é feita. Tá. Tudo que a gente falou, prótese, fimose, centro cirúrgico. Tudo cai lá. E Cai aí, lá. um exemplo, o cara que você falou do micropênis que tem lá, acho que é até 7 Até centímetros. 6 centímetros sem ereção, sim. Sem ereção, ou com ereção. Com ereção. É micro mesmo. Tá. Micro. Esse tipo de situação, você consegue colocar a prótese e também fazer a harmonização ou não? Isso aí não tem jeito. Esse caso não é indicado prótese, porque a prótese só tem indicação para disfunção erétil. O cara tem um micropênis, mas fica duro. Ok. Não tá. Existe cirurgia para correção disso. Aí é um outro procedimento cirúrgico, no qual eu tenho que entrar lá na inserção do pub, perto do osso, e soltar os ligamentos penianos. O nosso pênis tem um ligamento suspensor do pênis. Todos nós já percebemos, mas não nos perguntamos por que o meu pênis fica em ereção e não fica olhando para baixo duro. Por que você fica em ereção e às vezes até sobe aqui em direção ao umbigo, por exemplo? Existe um ligamento, tá? Um tendão no linguajar popular que liga esse pênis aqui. Então, o micropênis, para eu tentar melhorar um pouco a condição, nunca vai ficar legal, tá? 100%. Nunca vai Sim. dar um aspecto de pênis normal. A gente solta esse ligamento. E se o cara for um pouquinho gordinho, faz lipoaspiração de pub, que é uma técnica que eu também faço. Esse dá para fazer no consultório com sedação só. Lipoaspirar, tirar a gordura dessa região. Então você solta o ligamento, o cara ganha ali 1,5, 2 centímetros. E mais uma lipoaspiraçãozinha que você faz, ganha mais 1, 2, dependendo da quantidade de gordura. Então o cara ganhou 4 centímetros. Era 6, né? E faz o... Ficou 10. aí você... Quase normalizou, né? Quase colocou ele na classificação de normal, certo? Melhora. Mas bom. Cabe o preenchedor depois? Cabe. Aí numa segunda etapa. Aí a gente pode engrossar com o preenchedor. Se a pessoa fizer o procedimento hoje, a harmonização com você, e às vezes ele fala assim, eu quero fazer 2 ou 3 vezes seguida para ver se eu consigo dar mais volume. Ela pode fazer isso ou tem que esperar um tempo mínimo para poder refazer isso? Tem um tempo mínimo, porque você tem que esperar acomodar o ácido hialurônico. Se ele quiser um pouco mais, eu tenho que analisar o tipo de pele, né? Porque cada pênis tem uma característica de pele. Tem uma pele que é mais elástica, então não adianta eu forçar a barra, que eu vou deformar. E aí eu falo para tomar cuidado com grandes volumes de uma vez, porque senão deforma. Aí o cara perde dinheiro, né? Tem a hialuronidase, que a gente vai lá e vai tirar aquela deformidade. Mas cada ml que eu tirar ali, o cara perdeu X reais, né? Entendi. Então, qual que é mais ou menos a regra? A gente tem uma volumetria máxima que a gente coloca por vez, que é 10, 12 ml de ácido hialurônico. Certo. Ficou bom, a maioria já fica ali imediato e depois os próximos 30 não precisa de retocar. E tem aquele cara que, doutor, eu achei legal, cabe mais um pouquinho, você faz mais 2 ml e tal, dá um plus no cara. Geralmente eu uso 30 dias depois. Aí você espera um tempo. 30 dias. Ô, Glauco, tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, tem duas, né? Vamos lá, respondê-las. O sujeito perguntou: quanto tempo, em média, dura uma ereção do homem? Eu acredito que tem um negócio, cai, sobe, cai, deve ter altos e baixos. Existe uma média de duração da ereção? Não, a ereção, em teoria, deve durar o tempo que você quiser. Quem determina em que momento que ela vai acabar é você. E que momento que ela vai acabar com a ejaculação. Entende isso? Mas pelo que eu tô entendendo aqui, ele deve ter perda de ereção durante o... Não tá normal. o ato. Então ele tem um problema que chama disfunção erétil parcial. Não pode, não tem que perder. A não ser, tô lá numa relação, tô penetrando, por exemplo, meu celular toca. Aí é uma situação ímpar, né? O celular toca do hospital, saio ali, já perde-se, normal, não tem que ficar ereto, eu desfoquei já. Liberei adrenalina, que eu tô preocupado se é hospital, entende isso? Não, eu entendo, porque de repente faz assim, ó. Mamãe. Perdeu. Já era. Isso, essa perda, gente, é normal, hein? Fique claro. Qualquer situação extra-relação.
Agora eu tô numa relação, tá tudo bem ali, tá só nós dois, a coisa tá legal, calor. Eu perco a ereção, não é normal. Então não tem tempo. Ereção, eu domino ela, não ela me domina. Entendeu? A outra pergunta aqui é preocupante não ter ereção pela manhã? Não. Na verdade, não. A ereção Ah, matutina. deve ser a hora que acorda, né? A ereção matutina, né, que antigamente chamava de tesão de urina, né? Porque geralmente a gente acorda com vontade de urinar, né? Então é uma coincidência. Ela acontece porque no período da manhã a gente tem pico de produção de testosterona. A gente tem um pico, testosterona estoura de manhã. E o cara que faz exercício cedinho, então, 5, 6 horas da manhã, esse cara, ele arrebenta de produzir testosterona. E é por isso que a gente tem essa ereção matutina. Ela é um bom sinal, mas ela não é garantia de que minha ereção vai funcionar na hora que eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm ela. O cara que tem problema de ereção psicogênica, ele tem ereção matutina, quer dizer, o pênis dele tá normal, o hormônio tá normal. Chega na hora da relação e não tem confiança. Cai. E tem o cara que nunca teve, tá ali com aquela testa meia boca ali, mas o cara é aquele famoso, eu me garanto. Tá com a testa ali de 400 já tá caindo a testa, então a ereção matutina já não tem, mas o cara não falha nenhuma, meu amigo. O cara que, né, tem esses dois aspectos, o aspecto psicológico. Claro que à medida que a ereção vai caindo mais, a testa, perdão, vai caindo mais, aí eu não tenho nem matutina e nem na hora do ato, né? Teve até uma pergunta idiota aqui. Tá. Vou fazer. É o tipo de pergunta que você gosta de fazer. O tamanho do pênis tem a ver com o pé, o nariz ou a mão? Cara, eu não digo idiota, porque isso aí são mitos que o pessoal carrega, cara. O pessoal carrega. É um tal de, deixa eu ver o tamanho do pé, deixa eu ver. Mito. Não tem nada a ver pé com tamanho de pênis, com tamanho de mão, com tamanho de nariz. Zero. Não tem correlação com nenhuma outra parte do Do nosso nariz corpo. eu nunca tinha escutado. Eu já escutei da mão. Da mão, sim. Então, é muito comum. O pé não, pô. O pé é 42, 43. Aí Até porque às vezes você brinca, você fala assim, puta, se a mão e o pé do cidadão desse tamanho, imagina o resto, né? Olha só, essa dentro questão disso do- é mito, tá? Respondendo a pergunta, definitivamente é mito. Você já me procurou um paciente com 2,10 metros de altura. Esse cara estava baleado. Chegou e falou: senhor, é a minha última esperança. Eu carrego isso aqui desde a minha adolescência e eu tenho um problema. Eu falei: dismorfismo, certeza. Dismorfismo. O cara dessa altura é dismorfo. O pênis tá normal e ele tá encanado. Rapaz, a hora que o cara expôs, eu falei: pai do céu. Porque assim, aquele volume de pênis e nós, que somos medianos de altura, já seria uma tragédia. O cara tem 2,10 metros, cara. Tava parecendo uma pinta naquele corpo. Nossa. Entendeu? Isso. Eu falei, não, nós vamos te tratar, tem que tratar pra ontem. Esse cara olha pra baixo, esse cara tem aquele olhar triste. Então, não é lenda, o cara é muito alto, tá? A ideia de jogador de basquete vai ser tudo. Não é. É a ideia de que o negro, né? Negro, O japonês. negro, o japonês, mas na média, pra você ter uma ideia, a média mundial de comprimento peniano em flacidez é 13 centímetros, tá? Do mundo, se for somar tudo e fazer uma média. Do brasileiro é 16. O brasileiro é, entre aspas, dotado em relação ao resto do mundo. E o negro, sim, fica próximo ao brasileiro, tá? A média do negro, próximo do brasileiro, e o asiático, perto da média mundial. É um pouquinho menor mesmo. De modo geral. Tem exceções. O asiático. Cara, eu tô encucado. 13 centímetros dormindo é complicado, hein? Cara, ele não vai dormir Não vai hoje. dormir essa noite. Não, Ele vai chegar lá e vai falar assim, essa fita Não métrica só aqui eu, tava vai ter esquisita. um monte de cara que vai falar assim, não, deixa eu ver. Porque a gente sempre falou disso pensando nele ereto. Sim, Nunca não. ninguém pensou nele assim, descansando. Não. Tá uma puxada nele assim. Presta atenção. Presta atenção. De 9. Perdão, corrigindo. A média que eu falei pra vocês agora de brasileiro, 16 e 13 mundial, é ereção. Ah, não, Ereção. também, né? Ereção. Tinha que ser, né? Porque eu já tava Ereção. preocupado aqui. Em ereção. Ué. A média em flacidez começa em 9 para ser normal. Lembrem do número. É 9. E aí, gente, existe uma situação também seguinte, é muito variável. Tem certos pênis, aí o cara vai lá hoje, escutou a gente aqui no podcast, ele vai ali agora no quarto, no banheiro, pega a fitinha e o cara já fica em depressão. Tem alguns certos tipos de pênis que a musculatura que reveste, ela é muito forte. Igual tem gente que tem musculatura forte no rosto e faz aquela... Tem que usar muito botox.
Uhum. Esse pênis em flacidez, ele retrai demais da conta. Então, certos pacientes, o ideal é fazer as duas medidas, porque esse cara em ereção, ele ganha pra caramba. Entenderam isso? Em ereção, ele aumenta bem. Então, se porventura ficou muito pequeno em flacidez, faça a medida em ereção. Aí vai ser aquele número que eu dei pra vocês, entre 12 em ereção Porque até às vezes 18. ele fica atrás da moita ali, igual guarda com Isso. o radarzinho, e fala, agora. Agora. Aí vai, aí, Aí né? vai. Exatamente. Aí resolve, né? Exatamente. Cara, tem outra pergunta aqui. É normal sentir os testículos queimarem na hora de ejacular? Não, não é normal. Ejaculação foi feita apenas para uma coisa, você no mundo da lua e voltar. Não é para ter dor, incômodo, queimação, não é, tem que investigar. O que poderia ser a queimação? A gente vai Várias situações. várias situações, infecção espermática, psicogênico. Meu amigo, homem e sexo, vocês não têm ideia onde que vai. Tem várias causas, tá? Tem causa física, tem causa psicológica, tem várias causas. Os caras começam a perguntar de tudo quanto é coisa. Deixa eu perguntar. É, porque é aquela questão do Tem- momento que você pode perguntar, ninguém tá sabendo, só você exato, sabe. exato. Tem outro mito também, né? Aí vamos pensar pro lado que antigamente se falava. Os caras que são fisiculturistas, o pênis diminui. Isso é lenda também? Total. Lenda o que diminui no fisiculturista é testículo. Pelo uso exagerado de testosterona e bloqueio da própria produção. Não muda absolutamente nada o pênis do cara. Na verdade, um cara que tem um bom perfil corporal, baixa porcentagem de gordura, ele vai estar com o pênis dele na medida sempre, né? Porque ele não acumula gordura pública. Ele não acumula gordura na região. Só pra esclarecer, onde que é essa gordura? Onde ela se localiza? Na base. De onde o pênis sai da nossa barriga. Ali é o pub. Até onde seria? Ou só É o ali pé da barriga? próximo? O pub é a região abaixo um pouco do umbigo e que vai até um pouquinho abaixo, até chegar no nosso pênis. Ali, se vocês observarem, existe um acúmulo de gordura se a gente ganha peso. Tanto em homem quanto mulher. Na mulher leva o nome de Monte de Vênus, né? Mas é a mesma região anatômica. E essa região ela é responsável, dependendo do quanto que eu ganho de peso, por esconder meu pênis. Em alguns casos, pênis embutido. Eu já peguei pênis, gente, que eu não consegui. Não foi por causa de estética. Ó, eu tô com uma dor aqui, tá irritado, sei o quê. Eu tive que pegar a gordura do paciente e abaixar a gordura para eu poder falar, agora apareceu um pênis, porque você não viu o pênis. A tamanha gordura abdominal. Os obesos têm isso muito frequente. Caramba, né? Às vezes o cara não consegue nem urinar segurando o pênis. A urina escorre, né? Sai lá de dentro da gordura. Caramba. Sim. Opa, com esse mundo, com a obesidade nesses níveis que tá, vocês não têm ideia. Só perder o peso, essa gordura aqui, ela, vamos lá, é bem localizada, né? É bem localizado. Ela já vai Melhora, né? diminuir? Melhora, mas hoje a gente tem a lipoaspiração, né? É isso que eu ia perguntar. Se existiriam casos que seria necessário ali naquela sim. região. Porque tem o cara, por mais que ele emagreça, ele não perde ali, ficou localizado, é a lipo. E tem o cara que não vai emagrecer nunca. Aí você tira só dali a gordura, só do pub, pelo menos pro cara ter um pênis visível, né? Cara, que negócio estranho. A gente, vamos falar aqui, a gente já viu em fotos que o pessoal manda no WhatsApp e tal, então o negócio é bem... Ah, fica estranho, né, coitado desse grupo de paciente, né? Esse aí nem é harmonização vai resolver, né? Aí Harmonizar um seria- negócio que tá embutido, né? Aí seria caso mesmo de prótese. Quando Não. é extremamente pequeno ali, que Não. não consegue... Prótese peniana só tá indicado para disfunção erétil que não responde a nada. Se você colocar uma prótese no pênis dele, ele vai estar com a prótese embutido dentro da gordura, concorda? Eu tenho que tirar a gordura. Não, tirando a gordura. Ele vai continuar sendo... Vamos pensar que ele já seria micro, né? Às vezes não, às vezes o cara tem um pênis normal. Tem paciente que tem... ele mesmo tem- tendo normal, ele tá... O cara tem essa espessura escondido. aqui, ó, igual esse copo de gordura. Esse copo deve ter quanto aqui? 17 centímetros? 16 centímetros? Conta aí, Roberto. Se o cara, Sei Você lá, que tá traumatizado eu- com o tamanho. se o cara tem um pênis ótimo de corpo, sumiu no meio da gordura. que se A ele gordura perder tampou. 2, 3 dedos ali, já é ruim. Exato. Então tem alguns que somem. Esse aí não é para preencher, né? O paciente que fica bom mesmo preenchimento é um paciente que está com a porcentagem de gordura boa, né? Se ele tiver uma gordurinha discreta, esse paciente é o melhor resultado. Todos melhoram, mas esse é o melhor resultado. Quais são as dúvidas assim mais absurdas que o paciente chega pra você? Você fala assim,
cara, isso é absurdo que te falaram. Geralmente que essas perguntas mais loucas, assim, que você fala sem pé, sem cabeça, mas aparece, né? Cara, sem pé, sem cabeça, eu acho que eu tenho sorte com os pacientes que me aparecem, tá? Mas dúvida muito comum é tipo, eu vou, principalmente público homo, né? Eu vou conseguir ter relação anal, mas não é pé, sem cabeça, né? Eu nunca tive Sim, assim, eu sim. acho sem pé nem cabeça. Essa questão do público homo que você tem. Não tem mudança nenhuma, então ele pode ficar sossegado, que não vai, na questão da relação sexual na parte anal, vai funcionar normal. Vai, se ele é o cara que é o ativo e que penetra, Isso. aí vai, dependendo do quanto volumizar, o parceiro que for receber aquele órgão, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Mas geralmente, quem tem o hábito de ter relação sexual já tem todo o traquejo, tem toda, né? Tem lubrificante, tem. Você cita o parceiro ou a parceira, então já é uma coisa assim. Agora, claro, se o cara já tem um volume já bem elevado e me procura para fazer a harmonização, e esse cara existe, tá? Esse cara Cara, eu ia te existe. perguntar justamente isso. Esse cara existe. Tem o cara do pênis bem acima daqueles, né? Esse dia eu fiz sábado num curso para médico, tava em São Paulo, dei um curso lá, e a gente fez num paciente de 22 centímetros em flacidez. Deus o livre. Sim. Credo. O cara ganhou 3 centímetros ali na hora já, foi para 25 centímetros. E a espessura eu não lembro quanto que foi, mas enfim. Tem o cara que quer isso aí. E o cara é homoafetivo, o cara é homossexual. Não sei se é ativo ou passivo, qual que é o papel dele no casal. Mas eu tava comentando com os meninos aqui, vocês estavam arrumando, é que tem um estudo mostrando que dentro do público homossexual tem uma tendência, é trabalho, tá? Não tô falando que isso vai acontecer com todo mundo. Tem uma tendência do cara de maior calibre ter o papel ativo. O cara que tem maior tem o papel mais ativo de modo geral. E aí, se porventura ele troca de parceiro, não deu certo aquele relacionamento, agora eu tô em outro relacionamento. Se aquele outro parceiro tem o calibre superior ao dele, ele tende a inverter o papel, passar a ser ativo, a passivo. É interessante isso aí também. Como o volume, volume pode determina- determinar qual que vai ser o papel. Que loucura, cara. Sim. E dentro desses estudos, já teve alguma comprovação em que as pessoas casadas, assim, as companheiras, ou até os próprios companheiros, né? Passivo, eles fizeram lá e falaram, ó, a pessoa não está satisfeita quando o companheiro prefere um maior, um menor. Teve algum tipo de estudo nesse sentido? Para ver a satisfação de quem é casado. Sim, tem um estudo da Universidade da Califórnia que eles recrutaram 70 e tantas mulheres. Não tem estudo até que grandinho em número de participantes, né? Mulheres casadas, monogâmicas, e colocaram moldes de pênis em cima da mesa, elas ficavam sozinhas, e elas tinham que determinar na cabeça delas qual que seria um pênis ideal. O que seria para ela um pênis ideal? Seja de beleza, ou seja dela imaginando na penetração, ou seja ela imaginando segurando, enfim. Pênis ideal para aquela. 75% dessas mulheres deram um molde maior do que era dos parceiros. 75% delas. Então, mostrando que, sim, para 25% não interessa. Gente, tem mulher que não gosta nem de sexo. Não gosta nem, o marido não penetrar, ótimo. Mas 25%, não, mas tá bom também, tô feliz, eu tenho orgasmo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Agora, os outros 75% é um estudo pequeno, isso não dá pra gente exportar pra nossa realidade. Mas é um estudo interessante pra gente começar a avaliar, né? Poder entender a visão delas na história. Porque elas têm que ter uma participação nisso aqui tudo. Na minha opinião, o cara que me procura, ele tem que comunicar a parceira. Olha, né, não tem obrigação. Mas, pô, é legal, né? Como orientação, né? A orientação de que a tua esposa sabe, Isso. ela quer, Sim, ela vai se sentir melhor. Eu acho extremamente importante a participação da mulher. total. O cara chega lá com surpresa, de repente, né? Pra mulher não era aquilo. Aí fica uma situação complicada, porque e aí? Fala, Não, mas de eu repente não não é gosto que não é desse. aquilo, ela não tinha qualquer interesse em Exato, nisso tava- daí, ela- pra ela ela estava tanto faz, tanto satisfeita, fez, né? aí o cara pode até se frustrar. Pode até se frustrar, né? Às vezes pagar relativamente caro por isso. E eu acho que isso aí tem que ser definido entre o casal. Seja ele um homo, seja ele hétero.
Eu acho muito legal a participação do parceiro, da parceira nessa história. Ô, Glauco, tem algum caso que te chamou muita atenção todos esses procedimentos que você fez? Você pode citar aqui pra gente? Tem algumas coisas interessantes, né? Eu citei para vocês do cara que acredita que agora, depois de 15 anos de casado, agora a mulher estava tendo orgasmo, né? Se ela fingir ou não, ele não sabe, mas ela tem hoje, é fato que ela tem um orgasmo muito mais intenso. Isso é estímulo, né? Isso é físico, igual a gente citou mais cedo. Tem o famoso, agora, eu adoro usar sunga, não usava nem short, né? Pô, agora eu coloco uma sunga justinha. Tenho um paciente meu que fez um teste, ele faz depilação na região genital a laser, e ele teve um resultado muito bom, até mostrei para os meninos aqui o antes e depois, antes de começar. E ele teve um resultado fantástico, ele não falou nada e foi na depiladora, que esse cara é hétero, casado, extremamente vaidoso, com face, com corpo, e foi cuidar agora da região genital. Puta merda, será que eu conheço, cara? Hã? E aí ele faz depilação a laser e é a mesma depiladora. Ele falou, não vou falar nada. Esse cara ganhou uns 5 centímetros de espessura, tá? Uns 2 centímetros de comprimento. O resultado foi muito louco e ficou muito natural. E aí ele fez, ficou 30 dias sem depilar, que eu pedi para não depilar, e foi fazer depilação. Aí ele falou que a depiladora ficava, né, e virava para cá, e vira para lá. E falou que ela não conseguia tirar os olhos. Porque ela já conhecia ele previamente, né? E ela não conseguia. E prótese não é, porque tá flácido. Prótese deixa o bicho duro o tempo todo. O que esse cara fez? E tal, e ele de olho. Ele falou, não, pode ficar tranquila, está com procedimento. Ai, graças a Deus você tá me contando. Eu falei, que será que esse menino fez? O que será que ele tá se animando comigo depois desses anos todos aqui eu atendendo ele? Enfim, é só uma história interessante, legal, né? Positivo, vou falar assim. Graças a Deus eu nunca tive uma situação, nunca tive que usar o antídoto, que eu comentei para vocês. E nunca tive o cara que sentou na minha frente e falou assim, ó, eu não gostei. Isso, nesse 1 ano trabalhando com isso e dando muito treinamento para médico, e aí eu faço questão de acompanhar depois os casos dos médicos que eu ensino, né, junto. Nos primeiros meses, a satisfação é global. Global. O que deu na sua cabeça de falar assim, ó, vou trabalhar com isso? Boa pergunta. Sabe o que acontecia? Era o dia inteiro no meu consultório eu recebendo esse paciente, principalmente depois de uma época que eu comecei a trabalhar relacionado à performance, massa muscular, emagrecimento, trabalhar com a saúde masculina e feminina junto, né? A gente já até fez um podcast disso. Começou a aparecer muito paciente. No passado eu expulsava esse cara. Olha que esse cara chegava e falava, não, vai numa psicóloga. Isso tem que funcionar. Por quê? A sociedade da minha especialidade nos ensinou que isso não era feio. Tá? Só que eu comecei a olhar esse paciente de forma diferente. Eu mesmo sou um cara que gosta de estética, né? Eu gosto de estar bem, eu gosto. Pô, mas por que esse cara não tem direito? Por que as mulheres lotam os consultórios dos cirurgiões plásticos e esses caras ficam aí batendo cabeça sem ter onde ir? Essa demanda de paciente precisa de alguém que cuide deles. E aí comecei a me interessar pelo assunto, comecei a me interessar. E aí vai abrindo portas, né? Eu fui treinar, lógico, para não fazer picaretagem. Sim. Fiz um treinamento, dali já surgiu um convite de uma empresa para eu ser speaker e dar curso no Brasil todo. Aí já surgiu o curso para eu dar em Peru, já médico de Dubai, tá vindo agora em janeiro aprender técnica comigo, um outro dos Estados Unidos. Então, você vai ampliando isso e vendo que tem várias pessoas no mundo, ainda são minorias, infelizmente, pensando no paciente como um todo. Sim. Como um todo. Sem causar dano ao paciente, ou o menor risco de dano possível. Então foi isso. Eu cansei de o cara me procurar e eu não ter resposta para dar para ele. E muitas vezes pegar complicações, porque o cara que quer isso, ele vai fazer em algum lugar. Ele precisa resolver aquele problema. Ele vai resolver aquele problema. Aí, muitas vezes, sem desmerecer, pelo amor de Deus, o trabalho de quem não é médico, mas o problema é que, às vezes, quem não é médico faz o procedimento e não sabe tratar uma complicação, que pode acontecer na mão de qualquer um. Só que a complicação eu não sei, porque eu não sou especialista. Então, caía muitas vezes no meu colo a complicação para tratar. Eu falava, não, se eu vou tratar a complicação disso, eu vou oferecer a parte
benéfica disso também. Então, juntou tudo isso e eu tô nessa agora que não tô dando conta de tanta procura que tem nessa área. Você falou que quando a pessoa faz o procedimento da forma correta, ela não tem efeito colateral ali, porque é produzido pelo organismo. Mas vamos pensar agora nesse exemplo que você mencionou, que tem pessoas que fazem aleatório. Quais são os riscos quando a gente assume fazer isso com um profissional? Porque às vezes a gente não sabe quais são os prejuízos que pode vir dali, né? Sim. Às vezes é, sei lá, aplicar outra substância que não seja o ácido. Sim, isso pode, né? Eu falei de substâncias proibidas, já pegamos, eu mesmo já tive que tirar a PMMA, que é aquele que eu brinquei que Sim. fica um concreto, eu tive que operar o paciente, aí o que esse paciente ganhou? Ele buscou uma estética, pagou caro e ganhou uma baita cicatriz, que nunca mais vai sair. O pênis dele ficou deformado, estava inutilizado o pênis. Então, essa é uma situação. Segunda situação, saber, gente, a procedência, não só do médico, né? Ou, ainda que seja um profissional não médico, procedência do ácido hialurônico. E aí, né, dentro da sua pergunta, o material. Qual que é a marca? Tem registro isso na Anvisa? Né? Não é ir confiando em mim mesmo, eu faço questão. Ó, tem registro na Anvisa, tem isso, é marca tal. Eles têm site, tem Instagram, tem, enfim. Saber qual, porque outra situação comum em ácido hialurônico, às vezes a pessoa até usou ácido hialurônico, de má qualidade, infecção. Aí infectou, é um problema sério. Infecção no pênis, pode levar a necrose, perda de tecido, ou caso severo, até amputação. Então, essa questão ele tem um prazo de validade quando ele está fora do corpo, né? Você compra o frasco, ele tem um prazo. Então, por exemplo, se a pessoa for fazer esse tipo de procedimento, vamos trabalhar com a ideia que você comentou, acho que 15 meses, mais ou menos, que é De durabilidade. de durabilidade. Ela teria que olhar o vencimento disso para ver mais ou menos se vai passar esse período. Não, Ou não precisa disso. Não, o produto, quando você olha a data de validade de um produto que vai dentro do seu corpo, o que vale é a validade dele para eu colocar. Tá, então, entendi. por exemplo, você vê um produto que vence agora em julho, Certo. né? Até julho eu posso aplicar ele dentro do corpo da pessoa. Não é que, poxa, eu não vou aplicar esse produto aí não, porque ele vence dentro de mim em julho. Não. A validade é para eu utilizar. Ah, tá legal. Ficou claro isso? A data de Ficou. validade para eu colocar dentro de você. É porque é um negócio que você tá colocando e tem vários riscos, né? Como você falou, pô, dependendo da pessoa, tem que até amputar o negócio. E aí você tem que, né, falar, pô, não, calma aí, não vou entrar numa dessa. Eu ia ficar bem veaco. Mas é lógico, né, cara? Você tem que perguntar algumas coisas. Tem né? que Não tem questionar jeito, né? tudo. Tem que saber o que tá. Bem, nós vamos colocar uma. Nós estamos aqui falando. Pouco risco, pouca chance de complicação, é rápido, 15 minutos, anestesia local. Mas é procedimento, né? Sim. Assim como o dermatologista faz na face, assim como o cirurgião plástico faz um preenchimento em outras áreas do corpo. Hoje o pessoal preenche panturrilha, preenche bíceps, preenche procedimento, né? Então, procurar um bom profissional, não precisa ser necessariamente o Dr. Glauco, mas um bom profissional que tenha nome, que tenha habilidade, que possa conseguir tratar de complicações e que eu sei pelo histórico que usa produto de boa qualidade. Pronto. Aí você diminuiu muito o risco. Despertou curiosidade? Você não Agora é vai sério, você faria? Eu faria? Cara, pelo que ele tá falando, eu acho que eu faria. E você faria? Eu faria. Eu faria sim, cara. Eu acho que ficou muito bem claro. Como a gente até no começo falou, o grande problema é o medo de doer. Sim. Dinheiro para ele não é problema, mas doer, cara, dependendo do que for, principalmente na região genital, É cara, o divisor de águas. já né? dá aquela suadeira fria, né, que você fala assim, Sim. poxa. É. Aí o segundo ponto que eu acho que também é um bloqueio, né, é o constrangimento de passar ali pelo médico, vai fazer o ato ali em si, tem enfermeira, tem Sim. uma equipe, como você Sim. falou e tudo mais. Então isso também gera um constrangimento para a pessoa, falar assim, ó, não sei se eu quero. Sim. Mas dependendo se a pessoa fala assim, eu quero testar, eu quero ver o resultado. Isso aqui nós estamos falando com pessoas normais, Sim. não aquelas que estão necessitadas mesmo. Porque a gente se partir para a parte da estética, se fosse mulher com a cabeça de mulher, aberta pô, que elas assim, têm. é tipo assim, que data que tem? Exato. Para quando podemos marcar? O homem não, já de natureza já é mais cagão, né? Cara,
nisso que você falou, por exemplo, tem a estética genital feminina. Igual nós estamos falando de preenchedor peniano, não sei se vocês sabem. Tem preenchedor genital feminino. O lábio tá caindo, eles preenchem, fica aquele lábio cheinho, gordinho de novo. Tem nifoplastia para aquele lábio, pequeno lábio que tá muito para fora, tal. Tem correção de clitóris, cara, tem de tudo agora na área feminina. Eu tenho algumas amigas que trabalham nessas áreas e quando elas vão fazer esses workshops para dar curso para médico, igual eu dou, mas faz fila de paciente modelo. Doutor, eu quero ir. E aí lá vai ter muitas vezes ginecologia de frente de uro, né? Uro, 99% dos uros são homens. Então, a maioria das vezes que eu vou dar curso só tem homem. Mulher não, tá cheio de ginecologista homem. Então, nesse workshop tem 2 homens, uma mulher, ou vice-versa. Elas vão, cara, que é uma beleza. Vão, estão nem aí. Vão, fazem, abre lá. Conhece muitas vezes o médico que vem aprender, tá nem aí com a paçoca. Então, o homem tem que também, Luiz Fernando, ser um pouco menos tosco, ser um pouco mais relax, né? Quando eu falo que tem muita gente, é só quando eu dou curso. Quando eu faço na minha clínica, o paciente privado, cara, já acabou o atendimento da clínica, esse paciente vai estar praticamente só eu e ele ali. Tem a minha enfermeira que eu preciso, que ela auxilie, tá super profissional. Então a gente tenta fazer uma coisa mais intimista e até no futuro talvez eu mudar a logística para esse cara ficar mais relax possível. Mas se ele tem um incômodo, ele vai ter que passar por isso. A gente passa por isso para ir para o centro cirúrgico. Pô, vou fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia que eu vou ter que passar por aquela chatice, internação, não sei o quê, passar por aquele estresse, por aquela sala cheia de enfermeiro. Então, só que depois o benefício vale, né? O benefício vale muito, pelo menos para a maioria. E a maioria, como você disse, estética é essa palavra que define hoje quem procura, tá? É melhorar algo que para ele já tá legal. Ou que não tá tão ruim, ou que tá bom, mas poderia melhorar. A maioria é estética. Estética. Que reflete na performance, que reflete na confiança, autoestima. Fica interessante, Roberto. Você que ficou preocupado aí na hora Não, da medida ali. Pô, 13 centímetros dormindo, 16, eu quase entrei em desespero. Nunca ninguém, né? Pô, dormindo, velho. Aí você Foi fala, pegadinha. Foi pegadinha. falei assim, não, tem alguma coisa que tá fora aí. Só uma última pergunta aqui que o Vladimir Coelho colocou aqui. Ele colocou no chat, o único que teve coragem de colocar aqui no chat. Quanto tempo dura a aplicação? Ele já respondeu, Vladimir. Não chega a 15 minutos. Coisa rápida, né? O tempo de fazer o procedimento. Ou ele está perguntando do quanto tempo ele dura não de durabilidade. Ele não especificou. Vamos responder os dois. Não, ele falou falou a aplicação. O procedimento em si, 15 minutos, 20 minutos no máximo, e a durabilidade do procedimento, do produto no órgão, de 12 a 15 meses. E aí dá pra... Mais claro que isso, Muito bom. impossível, né? Não, vixe, bacana. Poxa, bom foi- demais. A gente... É assim, você trazer isso publicamente de uma forma acessível, tranquilo. A gente brincou, mas tem pessoas que estão passando. Então, foi um bate-papo que também não rolou preconceito, Sim. né? Então, a gente soube, eu acho que, lidar com isso. E a pessoa que tá passando por essa situação, independente se é estética, se não é, ou qualquer coisa, cara, tá aí para todos. A informação, a reflexão. Eu acho que a pessoa poder pensar primeiro, porque eu acho que antes de fazer qualquer procedimento, a pessoa ela deve pesquisar tudo, Sim, exato. né? Porque, infelizmente, como você comentou, vai ter clínica que vai chegar lá, vem cá, tem um ml tanto, é tanto preço, vamos estar resolvido. Exato. E é natural que a gente vá buscar o mais barato. Sim. É comum isso, né? Sim. E também é natural que a gente associe o mais caro como o melhor e nem sempre é assim. Exatamente. Tem as duas extremidades, né? Então, é importante poder a pessoa ter esse bate-papo, ela entender. E para quem está acompanhando e queira acompanhar, saber um pouco mais sobre esse assunto, você fala nas suas redes sociais abertamente Falo sobre isso? bastante, sempre Faça falo. redes sociais para o pessoal acompanhar, também quiser mandar para você no direct, né? Alguma coisa. Sim, fiquem à vontade. Quem não me segue ainda, meu Instagram é @drglaucomelo, um L só, repetindo, @dr de doutor Glaucomelo. Pode me mandar pergunta, eu faço questão de responder todo mundo. Isso é uma coisa interessante que ajuda, né? Até às vezes ir lá, trocar uma ideia, bater um papo, pesquisar. Com certeza. E pensando... Quer falar alguma coisa, Fernando? Não, Não, depois eu tranquilo? termino.
Hoje você vai levar uma lembrancinha, que da outra vez a gente acabou não que entregando. Isso, não precisava, meninos. Que Pode abrir, fica à vontade. Para você que está nos acompanhando, deixa eu pegar aqui um... Fernando, pega para mim, por favor, porta-retrato. Nossa parceira Ao Pé da Letra, para você que quer conhecer o que é o trabalho, é esse trabalho em lettering, tá? Você pode fazer porta-retrato, porta-chave, quadrinhos que você queira entregar para alguém, personalizar de acordo aí com o seu amigo, com o seu parente. É muito bacana, dá para escrever em parede, dá para você fazer de acordo com o que você quiser. Entra em contato com o Ao Pé da Letra. Lá no Instagram tem vários trabalhos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você falar para eles que você viu aqui no Se Liga no Pod, qualquer encomenda que você fizer lá, você tem um desconto de 20%, tá bom? A Bia também colocou aí no chat para vocês o @ e também tem o WhatsApp deles para vocês entrarem em contato, fazer orçamento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do Ao Pé da Letra. Show. Também queria falar do nosso parceiro do Cacau, que mandou aqui um chocolate para você experimentar, comer, ó. Pra me atrapalhar quieto. Pós-Natal e Réveillon. Mas eu vou E o legal do Cacau, eles têm o chocolate de 70% a 80% de sim. cacau. Aí pode. Tem o zero açúcar aí pra galera que não come. Tem sem lactose. É uma chocolataria diferente. Tem chocolate Campos do Jordão, tem do Rio Grande do Sul, da Amazônia. Tem chocolates orgânicos, tá? Para você que quer acompanhar, ver os trabalhos da Do Cacau, também tem lá no Instagram. Entra lá, o @ tem o telefone deles aqui abaixo. E você pode ir lá na rua Campos Sales, na Boa Vista, também conhecer a loja diretamente. E, Fernando, falar do meu parceiro que eu tô lá todo dia, né? Academia. Tô indo, firme e forte, só falta fazer dieta. Eu melhorei, todo dia cara. não, né? Tô indo todo dia, cara. Você acredita? Nem eu tô acreditando num negócio desse. Tá Mas treinando eu tô todo indo. dia? Eu tô indo. Boa, Da isso outra aí. vez que você vê que eu não tava, eu tava só indo. Sim. Não tava treinando direto, Sim. não. Mas aí agora a constância, né? Aí você vai indo, vai pegando gosto e vai treinando. Sim. Pra você que gosta de cuidar da saúde, pra você que tá buscando aí, pelo menos manter, ó. O doutor falou que hoje, hein? O homem aí. Não é o meu caso, antes que alguém fale, tá? Mas para você que não quer correr esse risco, quer manter a saúde em dia aí, na Core Training, fica ali na Avenida Monte Brasil, no Eldorado. Também você consegue entrar lá no Instagram, ver o perfil da galera. Tem todos os equipamentos, os horários, o telefone. Eu tenho certeza que você vai gostar da academia. Tem jump, tem dança, tem funcional, tem musculação, tem a gosto daquele que quer se cuidar. Então, Core Training é muito bom, que eu tô indo. Eu vou te passar ainda, velho. Só falta tomar uns. O que eu tenho que tomar? Você tem que treinar, né, velho? E parar de comer. Mas eu já parei. Sabe qual que é o pré-treino dele? É. Chocolate. Pré-treino, bolo, Já memorei. Ah, Antes eu comi uma barra de chocolate. Aí agora eu tô comendo um docinho desse. Eu dei pra ele um zero açúcar. Pega o do cacau, mesmo com açúcar, do cacau 70 pra cima. Não, Deus o livre, isso aí é mesmo comer terra. Não é. Eu não Faz gosto. bem pra saúde. Do cacau, Nós 70. estamos falando de saúde, de performance sexual, de qualidade de pênis, Aí o pelo cara amor de pega Deus. pesado, aí pega pesado, pô, né? Vai continuar comendo chocolate comum? Não, né? aí agora, depois dessa, eu vou ter que comer. Aí, comer 80% melhor. Já dá um gás. Se tiver o 100, eu como até o 100. Cara, mas é impossível não comer, dar umas escapadas, né? Lógico, gente. É Vida igual- real, né? É igual. Nós não dependemos do corpo Exato. 100% para tudo, né? É igual o pessoal que treina bastante mesmo e fala, mantenha 80% pelo menos, né? Já tá ótimo para Sim. você ter uma qualidade de vida. Exato. Você bebe vinho quase todo dia, né? Se não for todo dia, Eu diria que todo dia, né? E com exceção do momento agora pós-férias, de modo geral, mas é vida real, né? sim, por isso que É eu os tô falando. 80% que você tá falando. É possível, né? É possível. Eu tomo o café da manhã, arroz com frango. Almoço normal, à tarde, arroz com frango. À noite, arroz com frango. Ou carne, ou peixe, mas é sempre mantendo. Final de semana eu saio, encho a cara, como tranqueira. Porque também não dá, né? 100% aqui é difícil manter. Mas voltando aqui ao nosso episódio, eu fico feliz que as pessoas puderam entender tudo que você passou. Você passou de uma forma clara. Início, meio e fim. Quem precisa, quem não precisa mais pode fazer. Exato. Porque, cara, quem não quer se ver bem? Quem não quer... Nós, por exemplo, que treinamos, que buscamos ter um corpo legal, nos alimentamos direito,
gostamos de manter uma aparência boa. A questão sexual é importante na vida, não só do cara que é solteiro, mas do casal. Porque tem muito casal que passa, começa até se tornar amigo. Na verdade, os casamentos acabam pelo marido e mulher se tornarem amigos, né? Sim. E o ato sexual é muito importante para manter o relacionamento picante e gostoso, né? E talvez a forma dessa estética apimente o prazer do casal. Poxa, você vai e fala assim, ó o que eu fiz aqui, ó o jeito que eu estou, né? Sim. Aumenta a sua autoestima. Como você falou assim, o cara já sai ali, o cara que tá com uma baixa estima, ele já quer sair atirando. Sim. Ele já se sente bem em fazer isso. Então, eu acho que ficou muito legal. Fora as outras perguntas também relacionadas à questão de ejaculação precoce. Sexualidade geral, né? Sim. Cara, ficou muito Que interessante, bom. muito legal. Principalmente o jeito que você expõe. De uma forma clara e fácil para todos. Sim. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o espaço, né, por esse assunto que é tão novo, principalmente aqui na nossa região. Então, agradeço enormemente a oportunidade de vocês me darem essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Obrigado. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente agradece a vocês que passaram aqui, tá? Deixaram o like, participaram. E se quiserem compartilhar isso com outras pessoas, independente se a pessoa precisa ou não, mas o interessante é quebrar o tabu. Tem alguns temas que a gente traz aqui exatamente para falar. É espinhoso, às vezes é até difícil para a gente perguntar. De repente a gente fica aqui falando, nossa, é isso, é aquilo. Isso é bom, porque é só assim que a gente começa falando, a gente quebra preconceito, quebra ignorância, quebra tudo. E a gente aprende um pouquinho. Nós aqui não vamos fazer cirurgia, não somos médicos, mas a gente aprendeu um pouquinho. E a gente hoje pode compartilhar isso com os amigos, que às vezes pode comentar com a gente alguma coisa, Sim. né? Então essa conscientização que você trouxe hoje agregou valores para nós. Eu agradeço muito. Agradeço a Bia, o Juninho, que estão aqui segurando as pontas sempre atrás das câmeras, ajudando a gente. E a você. A semana que vem estaremos aqui. Vamos falar sobre numerologia. Ó para onde nós já vamos, né? Semana que vem vamos falar de numerologia. Astrologia. Vai ser um tema muito legal, muito bacana. Também que eu e o Fernando, a gente não conhece nada do assunto, mas nós vamos aprender. A ideia é essa, sentar e aprender um pouquinho e compartilhar com vocês. Então acompanhe aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo, vocês vão receber uma notificação, tá? E compartilhe com as pessoas, que eu tenho certeza que é assim que a gente leva a informação e o canal vai crescendo aos poucos. Muito